noches desde Bom donde se dia, boa encuentran. tarde a Mi todos nombre es María desde Camila Uribe, onde soy nos estão coordinadora de la Revista acompanhando. Servir y les Eu doy sou la Maria más Camila cordial Uribe, bienvenida coordenadora a da este BIM, tercer e dou as seminario de la boas-vindas a serie de esse ciudades terceiro más seminário da série de resilientes de cidades América Latina y del resilientes na Caribe. América Latina e Este do seminario Caribe. de hoy lo haremos en Esse español, seminário de hoje así vamos fazê-lo que em simplemente espanhol, mencionar assim que que en la simplesmente parte de gostaria abajo de de sus dizer que na pantallas, parte de los embaixo que das quieran suas usar telas, en portugués o en quem inglés, quiser que también usar hay em interpretación português ou inglês, que também temos simultánea en la parte interpretação de abajo. simultânea nessas También línguas. quisiera mencionarles y Também acordarles que nos gostaria pueden de poner sus falar preguntas en e la lembrar sección que de podem deixar suas Q&A perguntas na para sessão de que se puedan Q&A, comunicar directamente con los para que vocês panelistas y possam se puedan comunicar irnos diretamente contando com os palestrantes e que sus consigam nos preguntas falar das suas simultáneo. perguntas Y finalmente simultaneamente. mencionar que la E grabación de também dizer este que a seminario, gravação al igual que los demás, desse estará en nuestro seminário, canal de igual que os YouTube outros, vão estar del no banco, canal que es el de mismo que YouTube estamos do banco, compartiendo que é acá o por que el chat estamos para partilhando los que aqui no pelo lo chat, tienen. para quem Bueno, la red de não ciudades tem. conecta cerca de 300 ciudades de América E Latina y del Caribe conectamos y promueve 300 el cidades da intercambio de América Latina soluciones e no urbanas y Caribe e herramientas de promove o gestión de intercâmbio de las ciudades de soluções América urbanas Latina y el e Caribe, ferramentas de así gestão nas como el cidades da América fortalecimiento del Latina e do liderazgo Caribe, local y assim las também como o capacidades fortalecimento da técnicas. liderança local e as capacidades También técnicas. trabajamos, hacemos alianzas Também con el sector trabalhamos, privado, público, academia fazemos y otros organismos parcerias multilaterales. com Nuestro outros objetivo es órgãos acompañar a los multilaterais. gobiernos O locales nosso en la objetivo construcción de ciudades más é acompanhar na sostenibles, construção de inclusivas y cidades mais productivas. sustentáveis, Si ustedes inclusivas quieren e información, produtivas. recibir Se vocês información no quiserem solo ter sobre e esta receber um serie pouco mais de de seminarios informação, que não tenemos, só sino dessa todas série las de seminários actividades y que temos, materiales que senão de generamos todas desde as la red de atividades ciudades, los que temos. invitamos a suscribirse E en el convidamos newsletter vocês que a se estamos cadastrar también no compartiendo en el newsletter chat para que que indiquen estamos su partilhando preferencia no en los chat temas para que de vocês vivienda y falem sua desarrollo preferência nos urbano assuntos de y en el moradia e caso de desenvolvimento los urbano subtemas pueden seleccionar e no también las caso dos ciudades de subtemas que vocês consigam bueno, pues ter como pueden acesso ver, à rede esta de es nuestra cidades do segunda BIP. serie Como de vocês conseguem los ver, seminarios que essa é a realizamos nossa desde el segunda série dos 2025. seminários que Si se fazemos perdieron la no primera serie, que fue sobre 2025. ciudades más Se vocês productivas y perderam a seguras en primeira América série, Latina que y el foi das cidades Caribe, mais produtivas también na aquí América está Latina e no el link Caribe, para el também aqui playlist temos de um YouTube link para que puedan com o verla playlist de completa. YouTube para Este que vocês consigam seminario de hoy vê-la sobre completa. soluciones basadas en Esse seminário de naturaleza, que hoje, es de soluções nuestra baseadas na natureza, que é tercera serie, perdón, a segunda nossa serie, nuestro terceira, tercer desculpa, seminario. segunda série, nosso Tuvimos el de la terceiro semana seminário. pasada, el del A miércoles gente 3 de teve o da septiembre, semana hablamos sobre la passada, quarta, gobernanza 3 de setembro, para onde la falamos de gestión de riesgos en governança para a ciudades. gestão de risco Allí das abordamos cidades. cómo Aí fortalecer la fizemos uma coordinación abordagem de como intersectorial y fortalecer multinivel essa para la coordenação gestión de riesgos más intersetorial e efectivas. multinível Y algunas de para las uma cosas gestão que de salieron riscos de esa bem-sucedida. conversación fue, Algumas das coisas que primero, saem que dessa hablar de conversa gobernanza foram, efectiva significa primeiro, falar de governança hablar o significa encontrarnos con la realidad falar ou de la nos encontrar fragmentación com a institucional y que esto realidade da requiere, es un fragmentação desafío porque institucional requiere una e o que isso articulación precisa. vertical entre los É um grande diferentes desafio niveles de porque gobierno, precisa uma pero también articulação nos diferentes níveis de horizontal governo, al interior mas de las também diferentes horizontal organizaciones en el para caso de las entender as ciudades. diferentes También, organizações por no otro caso das lado, la cidades. coordinación Também, por outro multinivel lado, y a gestión de coordenação riesgos es multinível em efectiva gestão de cuando hay risco claridad en los roles, en la é muito clara quando se política y tem los marcos um papel, normativos uma y que política su dos éxito marcos depende de una normativos. gestión E seu proactiva sucesso basada depende en de uma gestão tecnología, en proativa participación baseada na ciudadana tecnologia, activa y participação en cidadã mecanismos financieros ativa e sostenibles. mecanismos Oímos las financeiros experiencias de sustentáveis. Montevideo y de Hoje temos Rosario as que nos experiências mostraron un de poco Rosário, cómo la gobernanza que se nos traduce mostram en essa acciones governança, como pode ser concretas. traduzida em Montevideo ações demostró específicas. una estrategia Montevideo conseguiu integral de nos mostrar resiliencia a uma largo estratégia plazo integral de y resiliência a Rosario longo nos prazo, mostró su enfoque e como Rosário quien nos mostrou seu foco. previene mediante reformas normativas y sistemas Tem de que alerta temprana. Aquí también promover esses sistemas de estamos alerta compartiendo con ustedes precoce. el link Aqui de também esta estamos grabación partilhando com vocês o link para dessa que puedan gravação, para también que además vocês inscribirse consigam en el que também, tendremos além disso, la próxima se semana. cadastrar no que vamos ter na seguinte Entonces, semana. en ese contexto, si bien hablamos de las condiciones habilitantes en la vez E pasada y de los temos marcos de os gobernanza que se marcos necesitan para da ello, governança que ahora são vamos a precisos hablar para isso. hoy Agora de vamos esto cómo se falar traduce hoje en de como isso proyectos é concretos traduzido de em soluciones basadas projetos en naturaleza. específicos das Bueno, ¿por qué soluções vamos a hablar de soluciones baseadas basadas en na naturaleza como natureza. E por que vamos falar la disso? posibilidad de prevenir
los como a riesgos possibilidade de ambientales como prevenir esto o nos risco aporta. nas El cidades, Programa de como Naciones isso Unidas nos aporta. para el O Medio Programa Ambiente das Nações estima Unidas para o que Meio si Ambiente queremos tem pensado alcanzar que los se objetivos climáticos queremos atingir os nossos globales para el año objetivos climáticos 2030, globais las para o ano inversiones anuales en 2030, soluciones os basadas en investimentos naturaleza por deberían ano em aumentar soluções baseadas en na 200 natureza mil millones deveriam de aumentar dólares, em 200 de mil 200 mil milhões, millones de dólares a de 200 mil 542 milhões mil de dólares millones a de dólares. 542 mil Pero milhões invertir de en soluciones dólares. basadas en la E naturaleza fazer no es una investimento nas carga soluções adicional para baseadas las na ciudades. natureza não é De uma hecho, la carga para infraestructura as natural puede cidades. costar De fato, 50% essa menos que la infraestrutura pode infraestructura ter um gris custo de y el retorno de la 50% menos inversión do que también puede a llegar a ser hasta infraestrutura 10 cinza. veces E en em beneficios como construção, la e o reducción de retorno poderia daños, ser el de 6, aumento de la 10 productividad, la vezes, como o conservación de aumento la da biodiversidad produtividade, o el conservação da impulso al turismo y biodiversidade el e fortalecimiento de la promover o salud. turismo e o fortalecimento da Sin saúde. embargo, un estudio reciente del BID y del Embora um WRI, estudo do que se BID realizó e para do América W, Latina y el que foi Caribe, feito para a identificó América que Latina e o Caribe, 156 conseguiu proyectos identificar que de 156 soluciones projetos basadas en de naturaleza soluções teníamos baseadas na 47 que natureza estaban tinha activos solamente, 47 ativos. 53 permanecen en São preparación o en 53 em búsqueda de preparação recursos, ou em procura de casi el recursos. 75% de Quase ellos os dependen de 75% donaciones y el deles depende de 60% donativos e os requieren 60% financiamiento precisa adicional. financiamento. Entonces, el tema de financiamiento es un tema clave también en esta conversación. Así que abordaremos como parte de la conversación de hoy cómo los gobiernos locales pueden incorporar soluciones basadas en naturaleza para fortalecer la resiliencia frente a las inundaciones, calor extremo y pérdida de biodiversidad. Veremos también herramientas de soluciones basadas en naturaleza, como una Também desarrollada temos por el Banco soluções Mundial baseadas na para natureza, como identificar a las desenvolvida pelo oportunidades Banco de Mundial, implementación y identificando escucharemos essas casos de México, implementações. Paraguay y Perú, E que vamos escutar combinan casos do infraestructura México, verde, Paraguai e Peru, conservación que misturan ecológica infraestrutura y verde, participación conservação ecológica e comunitaria. participação En el comunitária. seminario de hoy tenemos el gusto de tener a Lina Barbosa, que es Na especialista en nossa palestra de biodiversidad hoje, del temos Banco a Interamericano Lina de Desarrollo. Lina, Barbosa, muchísimas especialista gracias em por biodiversidade acompañarnos do hoy. BID. En el Obrigada panel pela de sua companhia. conversación, en la primera parte tendremos a Alida Alves, que es Na líder primeira técnica parte, de no painel de soluciones basadas en conversação, temos naturaleza, a Linda Opportunity Scan, Alves, del Banco líder técnica Mundial. de Gracias, NBS Alida. Opportunity Scan. A Victoria Martín, Temos directora de a la Asociación Vitória Nacional de Martim, Parques y diretora da Recreación de Associação Nacional México. de Parques e Recreação do Y para México. los casos, vamos a Para os escuchar el casos, caso de Asunción en vamos escutar Paraguay, o caso de de Oaxaca en Asunción, México de y de Paraguay, Caracuto en Perú. Osaka no México e Y para Caracuto ello nos no Peru. acompañan Jorge Para Bosch, isso, nos acompanham viceministro de Jorge Bosch, Urbanismo y Hábitat vice-ministro de del Urbanismo Ministerio e Hábitat do de Ministério Paraguay. do Muchísimas Paraguai. gracias Muito también, obrigada. Jorge, por acompañarnos. También tendremos a Karime Unda Harp, que es la secretaria de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad del Estado de Oaxaca en México, y a Eliseo Lavi Saboyá, gerente de Recursos Naturales y Gerente Gestión dos Recursos Ambiental Naturais de e la Gestão Ambiental Municipalidad da Provincial de Municipalidade San Martín en Provincial Perú. de San A Martín, todos em Peru. ellos, muchísimas A gracias todos eles, por muito acompañarnos obrigada hoy, pela sua por esta companhia, conversación que por vamos ter a essa tener. conversa Y conjunta finalmente, que para vamos nuestro ter. E, cierre, finalmente, tendremos a para Carlos fechar, Salazar, que es temos a especialista Carlos líder, Salazar, especialista especialista líder de la líder División de Vivienda y Desarrollo da Divisão de Urbano del Moradia Banco, e quien coordina Desenvolvimento Urbano nuestro do Banco, quem grupo está coordenando temático nosso de grupo Urban temático Green. de Urban Green. Y bueno, y luego, solamente antes de darle la palabra a Lina, quiero recordarles la importancia de que nos vayan Antes poniendo de começar, las gostaria preguntas de en el Q&A para fazer que nuestros lembrete. panelistas puedan ir Escrevam suas contestando. perguntas no Q&A Sin para que nossos más, palestrantes consigam voy a responder. pasarle la Sem palabra a mais Lina, delongas, quien nos vamos va a dar a a palavra hoy a liderar Lina, en quem esta hoje vai conversación. ser Muchas gracias, a Lina, líder dessa conversa. Muito obrigada. una buena conversación para todos. Gracias, María Camila, y bueno, buenos días a todos. Un saludo a Obrigada, Maria nuestros Camila. panelistas, Obrigada a oradores y las todos nossos personas que palestrantes, nos acompañan oradores hoy en línea. e as Mi pessoas nombre que es Lina nos Barbosa, yo acompanham soy online. Eu sou especialista Lina en biodiversidad Barbosa. del BID Eu sou y especialista em biodiversidade precisamente do BID apoyo e al claramente estou banco en todo apoiando lo que tiene que ver con ao protección del banco hábitat natural y también el despliegue de soluciones basadas en naturaleza. e Para también todas habilitar as soluções a los baseadas na gobiernos natureza para en la promoción de ajudar os ciudades governos más na promoção das resilientes, cidades y mais hoy tengo la fortuna de resilientes. acompañar la red de E ciudades hoje del tenho BID a en este sorte de acompanhar a seminario. rede da cidade Pero do antes BID de entrar nesse en seminário. materia, como Mas describía antes de María entrar Camila, no assunto, nuestra como bem agenda falava Maria central y los Camila, com a casos de estudio, agenda, nosso painel e quisiéramos nossos casos interactuar de primero con la estudo, audiencia gostaríamos de sobre interagir primeiro com a cuáles son algunas de audiência, las
Não sei quais são algumas das suas perspectivas frente ao assunto de soluções baseadas na natureza em cidades. Assim que convidamos vocês para que, por favor, façam scan desse QR Code que vocês veem para responder brevemente duas perguntas que vamos fazer. damos un espacio de un par de minutos Damos para que alguns puedan minutinhos para que vocês, por escanear el favor, código. consigam fazer o scan do código. Bien, entonces, la Então, primera pregunta que tenemos para ustedes a es, primeira ¿por pergunta que qué temos para consideran que su vocês é: ciudad debería por que vocês priorizar acham que sua soluciones cidade basadas en deveria priorizar naturaleza en as infraestructura? soluções baseadas na natureza no orçamento público? Bien, tenemos algunas respuestas: salud, Perfeito, aqui temos oxígeno, algumas cuidar el respostas: medio saúde, ambiente, oxigênio, cuidar do meio ambiente, hábitat, futuro, moradia, resiliencia, futuro, prevención, resiliência, eficiencia, prevenção, adaptarse, eficiência, cambio climático, mudança climática, prevención, prevenção, proteger el espacio público proteger o espaço para el público futuro, para o futuro, biodiversidad, valor por dinero, espacios biodiversidade, verdes, valor por dinheiro, ciudades espaços futuras, verdes, cidades futuras, calidad de vida, qualidade de vida. oxígeno nuevamente, Oxigênio, riesgos, de novo, temos eficiencia. risco, eficácia, Bien. muito bem. Y como vemos, hay algunas de las E palabras como que vemos, se temos mantienen algumas das palavras que se en común, que mantêm son resiliencia, em adaptación, comum, que vida, são sostenibilidad. resiliência, adaptação, vida, Y una vez más, sustentabilidade. pues E, uma nos vez damos cuenta de la mais, importancia de las soluciones basadas en percebemos a naturaleza para importância das combatir soluções los baseadas na efectos natureza adversos para del cambio combater os climático, efeitos adversos para em mudança poder climática e para planificar la poder salud de las clarificar ciudades a a futuro. saúde das cidades no Muchísimas futuro. gracias. Entonces, en esta Muito segunda obrigada. pregunta, Assim que nessa segunda queremos saber pergunta, qué piensan gostaríamos ustedes, de cuál es la saber mayor qual barrera é que a enfrenta maior su barreira ciudad para integrar que soluciones passam basadas suas en cidades para naturaleza integrar as en la soluções baseadas planificación na urbana. natureza no Como planejamento opciones urbano. tenemos acceso E aqui limitado a temos várias financiamiento opções: sostenible, acesso limitado ao falta de financiamento conocimiento sobre sustentável, beneficios, falta de insuficiente conhecimentos dos capacidad técnica benefícios local, e pouca percepción capacidade de altos técnica costos de local, implementación percepção de y altos baja custos de prioridad política implementação e frente a baixa otras prioridade política inversiones. Damos unos frente segundos a más outros para investimentos. Damos alguns ver segundos por dónde las mais respuestas. para ver as respostas. Bien, entonces dentro de Muito bem. la respuesta que tuvo mayor A resposta quórum com fue maior la qualificação baja foi prioridad política baixa frente a prioridade otras política inversiones, frente a outros seguido investimentos, de la percepción acompanhada de altos da costos de percepção de alto implementación. custo de implementação. Muchísimas gracias por habernos Muito dado obrigada sus por percepciones y sus partilhar respuestas sua en estas dos percepção e suas preguntas del respostas Mentimeter. nessas duas perguntas do Precisamente Mentimeter. varios de los componentes que ustedes Vários dos mencionaron y que componentes que aquí vocês abordamos en já esta falaram segunda e que pregunta fazemos es lo que abordagem aqui queremos nessa segunda discutir pergunta é o que queremos en nuestro discutir panel no con nosso Aida y con painel, Victoria, pero com también a en Ida e com la a evaluación de Lida los e a casos Vitória, de e também a estudio que avaliação dos casos vienen de seguidamente en la agenda. estudos que vêm Parte de lo que acompanhando a queremos nossa dialogar acá es agenda. precisamente, Parte do que queremos pues aqui primero, é, las claramente, oportunidades que primeiro, estamos essas viendo oportunidades que de vemos las soluciones basadas en das naturaleza para soluções combatir el cambio baseadas na natureza climático para combater a mudança y climática. también cuáles han E sido também quais têm los sido retos, los cuellos de os botella grandes desafios, tratando las esses condiciones gargalhos habilitantes para poder e habilitar la também inversión en este esses tipo de
barreiras para ter um investimento nesse tipo de projetos e iniciativas. É assim que eu gostaria de começar o nosso painel com uma primeira intervenção por parte de Alida Alves, que é líder técnica de NBS Opportunity SCA do Banco Mundial. Alida, seja bem-vinda. Obrigada por se conectar conosco nesse seminário. Eu gostaria que, desde sua expertise no Banco Mundial e a expertise que vocês têm tido nos últimos anos na implementação da ferramenta, mas também na formulação e promover com os diferentes projetos essas soluções baseadas na natureza, como tem funcionado a ferramenta e quais são as oportunidades que está trazendo para os governos, os estados, para identificar e priorizar as diferentes alternativas e soluções baseadas na natureza e essa combinação dessa estrutura cinza para verde que poderíamos ter para implementá-la. Fale-nos um pouco como funciona a ferramenta e qual tem sido esses parâmetros que vocês têm no momento de valorar essas intervenções. Muito obrigada pelo convite e também pela pergunta. Fala um pouco de como funciona o scan. O principal objetivo, quando a gente usa o scan, é identificar as oportunidades em algumas cidades para usar essas soluções baseadas na natureza. O mais importante é que o scan usa dados disponíveis a um nível global. O outro é que nos dá a oportunidade de ver resultados rapidamente. Falamos ao redor de 4 semanas. Isso é muito importante porque a gente consiga entender que o scan poderia ser um pouco mais útil se se usa em etapas precoces do projeto. A ideia é quando estamos estudando os problemas e as possíveis soluções, é aí que a gente pode usar o scan para identificar essas oportunidades e assim vamos ter um maior impacto. Por um lado, isso, para obter resultados rápidos. E falando dos desafios globais, é muito importante quando a gente trabalha em contextos onde temos poucos dados, somos e temos a capacidade de usar essa análise e podemos incluir dados locais que, se eles estiverem disponíveis, podemos adaptar a ferramenta, mas se não, podemos obter bons resultados com os dados globais. O SCAN nos oferece 3 resultados importantes. É uma metodologia de 4 passos, mas, em resumo, são 3 os resultados que são mais úteis. Primeiro, vamos nos focar em resolver os problemas, fazemos identificá-los. Vamos identificar as áreas de influência para essas inundações, onde vamos ter um maior impacto. Quais são as áreas onde temos mais estresse por calor? O que fazem espaços para recreação e melhorar a saúde pública? O primeiro resultado é se a gente tem mapas prioritários onde promovemos essas soluções e poderemos ter melhores benefícios e melhores resultados. O segundo passo que fazemos é mapear aonde temos oportunidades. Por exemplo, se a gente fala de parte da área rural ou de corredores verdes, vamos fazer um mapeamento para cada uma dessas soluções e áreas, entendendo o espaço, o tipo de solo, aonde podemos usar essas diferentes soluções. Mas aqui também identificamos onde temos espaços verdes existentes, o que para nós é muito importante, que são os espaços que se encontram nas áreas estratégicas, é muito importante protegê-los. Aqui com o SCAN também analisamos como cresce a cidade, o que nos permite ver que a cidade está crescendo para espaços verdes que estão oferecendo bons benefícios na atualidade e como podemos protegê-los. Isso vai nos ajudar também no planejamento. Esse é o segundo resultado, um mapa que nos permite entender onde temos oportunidades de investimento, mas também onde temos oportunidades para proteger o que hoje tem a cidade. E, finalmente, no terceiro passo, o terceiro resultado que nos oferece é que podemos integrar esses resultados anteriores e as áreas prioritárias e as oportunidades de investimento e de proteção para entender aonde podemos implementar essas soluções baseadas na natureza, podemos maximizar esses benefícios, aonde para promover essas medidas podemos ter benefícios maiores. E com isso que o que podemos fazer é uma estratégia à universidade, podemos misturar as diferentes soluções baseadas na natureza e podemos ter um mapa que nos dá uma estratégia para ter uma cidade. E assim podemos fazer diferentes cenários. Por exemplo, se nós focamos em reduzir
Inundações, Si nos vamos ter enfocamos uma en reducir estratégia. inundaciones, pero Se a además de gente reducir quer el estrés reduzir por calor, inundações, mas vamos a também tener reduzir otra estresse estrategia. por calor, temos outra Entonces, este último estratégia. resultado lo que nos va a dar Esse son último distintas resultado estrategias de que vai nos dar inversión são y a cada diferentes una de estas estratégias estrategias le podemos de asignar un investimento, porque costo. para cada uma delas podemos dar um custo. Vamos a tener estrategias de inversión que nos E van a ayudar vamos en la ter toma de algumas estratégias de decisiones investimento que nos y a vão ajudar na proporcionar tomada de también decisões e nos vão recomendaciones a los oferecer gobiernos locales. recomendações para os governos locais. Como dije antes, lo importante es, Como bem falei lo antes, o mejor mais sería obtener importante estos e o melhor resultados al seria obter inicio de los esses proyectos en resultados no etapas começo dos tempranas projetos, em y etapas estos resultados se precoces, pueden integrar en e esses estudios resultados posteriores, poderiam más se integrar complejos, em estudos modelos, posteriores pero también mais incluyen los datos complexos, locales. Por ejemplo, modernos e una cosa também a que inclusão siempre de dados decimos es locais. que Algo que nosotros con sempre los datos falamos globales é no que nós, tenemos com os datos dados sobre globais, propiedad de não la temos Tierra. dados Entonces, de propriedade muchas da veces terra. Muitas salen vezes, recomendaciones então, saem en áreas recomendações privadas. nas áreas Si luego privadas. estos mapas se juntan con Assim, mapas donde hay esses información mapas sobre podem se a juntar las com áreas mapas onde temos públicas, informação das áreas entonces públicas, vamos a tener una idea más onde podemos ter uma certera de ideia cuáles son las mais clara posibilidades a nivel de de ciudad. quais são as Y possibilidades por ao nível último, da como tú dijiste cidade. antes, podemos también integrar estudios, E também integrar estos podemos resultados integrar en esses estudios que resultados e también incluyan estudos soluciones grises que para também tener consigam soluciones incluir híbridas. soluções Y lo último sobre para el ter SCAN, soluções que es híbridas. E importante, falando es do que es una SCAN, herramienta muy finalmente, flexible. essa é uma La hemos ferramenta estado que é muito utilizando flexível, en los que últimos 3 temos años usado en más ela de nos 100 últimos ciudades 3 anos em mais de alrededor de 100 todo el cidades mundo. ao Y redor lo que do hemos mundo hecho todo. es, empezamos E o que primero con temos pocos feito é que beneficios, con estrés por começamos calor, com poucos inundaciones, benefícios, oportunidades de recreación, com pero oportunidades luego le fuimos de integrando también recreação, biodiversidad, mas também prevención, integramos mitigación de biodiversidade, sequías y otros mitigação de beneficios seca, según los requerimientos e de também los outros benefícios, proyectos. segundo o que Pero precise también hemos cada ido projeto. Mas adaptando la também herramienta temos para trabajar en ido distintos adaptando as contextos, por ejemplo, ferramentas para en trabalhar em áreas áridas, diferentes muy contextos, secas, também nas áreas zonas que são tropicales. de muita La herramienta seca, em ha sido locais cambiada y adaptada muchas veces onde para se tem poder sido ayudar a las adaptado para distintas ciudades y a ajudar los as distintos diferentes proyectos. cidades em diferentes projetos. Eso es un resumen de Esse é cómo trabajamos. resumo de como Gracias, trabalhamos. Alida. Creo que una de las Muito cosas bem. interesantes que tiene la herramienta es Acho que uma das precisamente lo coisas que decías importantes que de tem a resultados ferramenta rápidos, ¿no? Que é que muchas tem veces resultados en la rápidos. duración de los Muitas gobiernos, en la vezes, toma de na decisiones, duração dos governos, na es tomada de difícil tener la decisões, información é muito disponible difícil ter essa en una, informação digamos, manera disponível efectiva para poder num impulsar la jeito toma de decisiones. bem-sucedido, Pero como como veíamos podemos también ahorita promover a tomada con de la audiencia, decisões. uno de los retos de las soluciones basadas E en um naturaleza dos es desafios baseados precisamente na cómo natureza é, poder claramente, darle como prioridad en la toma de podemos dar decisiones uma frente a prioridade otras na tomada de inversiones. decisões Y esto frente a también outros está investimentos. atado al reto que han tenido este tipo Isso de também vai proyectos en ligado ao desafio demostrar desse el cierre financiero de los mismos, en demostrarse como o proyectos fechamento financeiro, bancables se y que mostrar hay, digamos, un e retorno a esas como um inversiones projeto bem-sucedido e que se tem um que retorno muchas a de esses ellas investimentos, el que inicio tienen muitas altos delas no costos de começo implementación, que era têm otra de las altos barreras que custos de veíamos implementação, que en era la outra das pregunta que barreiras que a hacíamos a la gente estava audiencia. vendo na Entonces, si pergunta que tú podrías fazíamos para a hacer nossa audiência. Se você un pode poco desde la experiencia de fazer la um pouco herramienta, desde pero sua también del expertise da banco en la ferramenta, mas implementación de ese também tipo do de banco em proyectos, implementação desse tipo de cuáles han projetos, sido las quais têm metodologías sido essas o metodologias los parámetros o los aspectos ou talvez os que más han parâmetros ou os funcionado a la aspectos que hora de mais têm demostrar funcionado no momento el de mostrar costo-beneficio de estas o iniciativas o el custo-benefício valor de dessas la inversión iniciativas e o para poder valor do investimento, convencer a los tomadores de para decisiones y que de verdad poder puedan servir acá en este espacio ter os como tomadores de herramienta decisões e que eles a los oficiales, a los municipios que nos estén consigam acompañando. fazer parte dos municípios que estão nos acompanhando e que seja uma Sí, ferramenta bem-sucedida. como dices, es un factor muy importante a tener en cuenta el tema del Esse é um fator costo-beneficio. muito importante a levar em consideração em Yo creo que lo más custo-benefício. importante a la hora de Eu acho que o considerar mais importante soluciones no momento basadas en la de naturaleza considerar as es soluções baseadas considerar na los natureza múltiples é beneficios. considerar os Estas múltiplos soluciones nos pueden dar benefícios. muchos Essas beneficios soluções a podem la nos vez oferecer muitos y esa es una benefícios ao mesmo característica muy tempo. importante. El Essa problema é es que muchas uma veces los característica muito proyectos o importante. O las problema é que muitas instituciones vezes se os projetos e enfocan as instituições en un beneficio o pocos estão beneficios. focadas em Yo creo que benefícios ou el gran poucos valor de estas benefícios. medidas Justamente o grande valor es que dessas pueden medidas proporcionar muchos é que beneficios a la pode vez. oferecer Y esta es muitos una benefícios ao característica mesmo muy tempo, importante e en essa é uma ciudades, donde característica muito tenemos no importante solo nas varios cidades, problemas que onde solucionar, temos não só sino vários además problemas escasez de por solucionar, espacio. senão que temos En um zonas espaço, altamente um urbanizadas, espaço em el locais espacio es escaso, urbanos, em por lo tanto es poucos costoso. espaços, Entonces, si podemos maximizar e se a gente múltiples puder beneficios, maximizar múltiplos podemos benefícios,
aprovechar mejor ese espacio y podemos vamos a tener aproveitar melhor o espaço mejor e resultado. vamos ter um melhor Entonces, resultado. por ejemplo, si pensamos Por en, exemplo, se a gente queremos pensar aumentar, queremos reducir el que estrés por calor, queremos entonces queremos reduzir o implementar un estresse corredor por calor, verde queremos promover um corredor verde en una avenida principal de la ciudad, una zona e em céntrica. uma avenida principal Y bueno, entonces do decimos, bueno, queremos centro, implementar esto para reducir queremos el calor, simplesmente vamos a poner promover isso muchos para árboles reduzir o para que calor, den sombra y vamos vamos a reducir el calor. deixar muitas Entonces, si árvores para pensamos reduzir desde el o diseño, desde calor. cómo podemos Mas se diseñar esta pensamos desde solución como para podemos maximizar los fazer o beneficios, design podemos dessa también solução para pensar maximizar os en benefícios, agregar também podemos sendas pensar para em bicicletas, para acrescentar sendeiros caminatas, para para mejorar la movilidad, bike, para tener para una movilidad caminhada, para sostenible. ter uma Podemos movimentação también agregar sustentável. asientos para mejorar Podemos ter algumas cadeiras beneficios de para recreación y melhorar de os salud pública. benefícios de Podemos también agregar recreação e jardines de saúde lluvia para pública. mejorar el sistema de Podemos ter drenaje, também para jardins ayudar de al sistema chuva de para drenaje a funcionar melhorar a mejor. Entonces, drenagem todo esto viene desde e el esgoto, diseño, desde e cómo tudo isso nosotros vem desde o diseñamos designer, estas como a soluciones a nivel de gente cria ciudad essas para soluções maximizar sus ao nível da beneficios. cidade para Por maximizar os eso seus siempre decimos que a benefícios. la hora de diseñar es É por isso que importante la sempre integración de falamos que no diferentes momento de fazer disciplinas, um designer pero é también a la importante a hora de integração das diseñar y diferentes de disciplinas, planificar es mas também no importante que las momento de distintas planejar é instituciones trabajen importante que as juntas y diferentes que trabajen con la instituições trabalhem comunidad. juntas e Porque trabalhem como com dije a antes, distintas comunidade. instituciones y la comunidad Como de bem distintos falei, actores temos van a diferentes tener comunidades objetivos e diferentes, diferentes pero atores que también têm van a entender objetivos diferentes, el mas que espacio de forma também diferente. vão entender o El año espaço pasado hicimos diferente. un estudio O muy ano interesante passado fizemos um estudo muito San Salvador de interessante Jujuy, en em Argentina, Salvador, con el Instituto na Internacional para el Argentina, com Desarrollo o Instituto Sostenible, de IDC, Desenvolvimento Sustentável. por sus siglas en inglés. Era un proyecto de Esse un era curso de agua secundario, un projeto canal en la ciudad. Ellos lo que querían era reducir inundaciones. e Entonces era estudiaron tres o que queriam opciones. era La primera reduzir opción era la gris, e un três canal opções era revestido de riego canal completamente gris, revestido y esa de era una solución. cinza Después la segunda solución era la solución híbrida, e donde teníamos un canal a revestido solução más híbrida, chico, onde temos daba canal espacio para un revestido que corredor é menor verde para en ter los espaço lados, para corredor verde do y lado también integrábamos jardines de e lluvia também y áreas de integrado reforestación com en chuva e aguas áreas arriba, en la cuenca. Y por último, desmatamento, probamos una solución de completamente reforestação. verde. E aqui Lo que temos uma teníamos era parte un canal muy completamente ancho, verde, que natural, temos um canal necesitábamos muito muchas más longo, áreas natural, onde reforestadas precisávamos muitas en áreas la de cuenca reflorestação y algunos parques con estructuras de e detención para alguns reducir partes las correntías, los puntos de com, correntía. para Las tres ter soluciones umas estradas de caminhada. eliminaban las inundaciones, As três como soluções pedía el proyecto. eliminavam Y entonces se hizo os un problemas, como estudio foi o primeiro costo-beneficio projeto. Você de fez estas um tres estudo soluciones. custo-benefício dessas El três resultado soluções. dio que la E o solución resultado híbrida deu era la que más a solução eficiente. híbrida ¿Por qué? era melhor. Porque esta E solución, por además de quê? reducir Porque las essa inundaciones, solução, além de aportaba reduzir as beneficios de inundações, movilidad, de recreación y de secuestro de carbono. La solución verde también aportaba estos beneficios, pero el problema con la solución verde era que para eliminar las inundaciones requeríamos una inversión mucho mayor. Necesitábamos el doble de espacio de reforestación y estas estructuras de detención que eran más essas costosas. estruturas de detenção que eram mais custosas. Entonces lo que obtuvimos fue que la O que a gente combinación obteve de foi essa medidas era mistura de lo que era medidas más que era eficiente. o que era mais Lo que eficaz. sucede y lo que sucedió O también, que ese acontece estudio, e o que hay aconteceu com un esse reporte que está estudo disponible é que online, temos um en relatório IDC. disponível Es muy online. interesante, ahí están los detalles É del muito estudio. interessante porque aí La mayor podemos ver dificultad os muchas detalhes do veces cuando estudo. queremos evaluar estos A beneficios maior múltiples es dificuldade é ponerle avaliar valor esses monetario benefícios a algunos de múltiplos e estos dar um valor beneficios. de moeda a esses El Programa benefícios. Global de Soluciones O Basadas en la Programa Naturaleza del Globais Banco de Mundial Solução publicó una do guía Banco hace un Mundial par de años publicou uma guia há muitos anos, donde guia hay distintas onde metodologías você tem diferentes para metodologias cuantificar estos distintos para beneficios y quantificar esses diferentes cómo podemos benefícios, estudiar distintos para ver casos. como podemos La guía estudar también está diferentes disponible online casos. en E também en está el sitio disponível del programa, online que es no local do programa, nationalsolutions.org. que se chama Es solution.org. interesante también E é si muito te va a interessante interesar também, esse é um estudiar assunto ahí. interessante para poder estudar. Y por último, yo creo que E, otra característica muy finalmente, importante de outra estas característica muito soluciones a importante la hora nessas de soluções, entender por qué e no puede ser más momento de eficiente entender por a que nivel de poderia ser um pouco mais eficaz costo-beneficio, ao nível de es custo-benefício, que son medidas e que é que são se medidas pueden que combinar y se poderiam pueden ser aplicar en forma misturadas e poderiam descentralizada, ser lo usadas que nos permite aplicarlas descentralizadamente, en o que nos pasos permite usá-las o por en etapas. passos ou Entonces por sería no etapas. solo para las medidas Isso verdes, não é sino só para los para as casos medidas híbridos, verdes, sino cuando para os casos combinamos distintas híbridos, quando a medidas. gente mistura Si diferentes miramos el medidas. ejemplo de Jujuy, del caso que expliqué Se antes, vemos o caso de la Jucuí, o que solución falei gris era un antes, canal.
Es A una inversión solução única en un cinza momento é dado. um investimento único Pero si em um miramos a la momento solución único. verde o a la solución Mas se a gente híbrida, vê a solução son única ou soluciones que híbrida, combinan são distintas soluções que medidas a lo misturam largo del diferentes canal, pero medidas también en la ao actual longo do capacidad. canal, mas também na Entonces, bacia ou para esto cima. nos permite Isso nos tener una dá a estrategia que puede oportunidade ser de de ter uma largo plazo estratégia y que de poderia ser implementación a por longo etapas. prazo e de Esto es lo implementação que nos por da etapas. flexibilidad, nos Isso da nos dá uma adaptabilidad frente a flexibilidade, nos dá condiciones futuras adaptabilidade que son inciertas, como tú mencionas frente antes, el cambio a coisas climático, futuras, pero como bem también los falamos, procesos de mudança climática urbanización de las e ciudades nos dan incertidumbre sobre escenarios processos futuros, de incertidão cómo va a estar la ciudad en un futuro, cómo e va a como crecer adaptar a cidade y no qué futuro impactos climáticos va a tener. e que Entonces, impacto cuando vão a planeamos ter. estas estrategias más E quando temos flexibles, essas nos estratégias, permite replanificar en el futuro si necesitamos replanificar, y esto puede tener un impacto económico favorable en el largo plazo. Esas creo que son las dos características essas más são importantes as de duas la características mais flexibilidad, la adaptabilidad. importantes. Seguro, Alida. Creo que en términos de cómo Sim, habilitar el eu acho financiamiento de que este em tipo de termos de como proyectos, evitar es financiamento clave desse lo que tú tipo de mencionabas projetos de é cómo chave, poder, primero o que desde el falamos inicio de desde la o começo conceptualización da del proyecto y cómo conceitualização e do projeto, tener determinados los de beneficios como ter determinados os ambientales y, digamos, benefícios ambientais e de resiliencia y adaptación que estas de iniciativas resiliência pueden e traer adaptação que essas y iniciativas utilizar podem diferentes trazer, metodologías e para assim poder usar cuantificar diferentes esos beneficios. metodologias Una para cosa que quantificar esses nosotros benefícios. hemos Algo que a estado gente también tem impulsando a través estado del também BID es promovendo la através do BID, cuantificación física y é a monetaria de los servicios quantificação física e ecosistémicos que monetária dos estas serviços iniciativas o do soluciones a ecossistema base que essas naturaleza iniciativas e soluções pueden baseadas mantener na a través del natureza tiempo para no poderiam solo manter ver este através tipo de do proyectos tempo, como não só para ver esse tipo de projetos, cuantificar su beneficio como desde el lado quantificar de o seu qué benefício pasa si no desde o lado tenemos do este que tipo de acontece se a infraestructura gente não verde tiver en esse el tipo de futuro, sino infraestrutura no además futuro, sino que qué além beneficio disso, económico nos quais trae seriam os eso benefícios mantenerlas econômicos que en poderia valor presente, trazer ¿no? mantê-las em Entonces valor? creo que muy en Então, línea con lo que estás acho diciendo que de na linha com o que saber você está identificar los falando, de diferentes saber beneficios que identificar os diferentes queremos mantener a benefícios través del que tiempo en el queremos manter futuro y através do también una tempo no mezcla de futuro, diferentes e também metodologías que uma sirvan mistura de para formar diferentes la toma de metodologias que decisiones. consigam ser Pero úteis también para tomar mencionaste decisões. tres aspectos que Mas você também conectan muy falou de bien três con aspectos que la conectam charla de muito bem nuestra próxima com a nossa panelista, palestra Victoria Martin, do que nosso palestrante, decías, bueno, la necesidad de que mantener esta falava a cobertura de necessidade de espacios manter essa verdes cobertura de espaços verdes en medio de los espacios em meio urbanos, dos espaços los urbanos, criterios que hay que tener en os cuenta en el critérios que diseño de estas devemos ter em iniciativas y de estos conta na espacios verdes criação y la dessas importancia de la iniciativas, desses participación espaços ciudadana. verdes e a importância Entonces, da bajo esa participação perspectiva, cidadã. me gustaría invitar Baixo essa a Victoria perspectiva, eu Martín. gostaria Gracias, de convidar a Victoria, por Victoria unirte con Martin. nosotros. Victoria, obrigada Victoria por hace se parte juntar de la conosco. Asociación Ela Nacional de faz Parques y parte da Recreación en Associação México. La Nacional de asociación ha Parques e a sido Associação un do México. referente A regional en la associação tem buena sido um gestión de los referente parques verdes, los regional parques pela boa urbanos gestão que han dos tenido, parques por verdes e ejemplo, urbanos que tem tido. la certificación del Green Flag Tem Award, a que es una certificação certificación, do Green Flag Award, digamos, que que é uma reconoce certificação que la reconhece gestión excepcional de a los parques gestão urbanos maravilhosa verdes y dos que parques México cuenta urbanos con verdes e 16 que parques México tem 16 parques certificados con el Green Flag certificados Award. com o Entonces, Green Flag Award. Victoria, por favor, E cuéntanos Victoria, desde la por experiencia favor, de la fale-nos asociación desde sua qué expertise criterios de na diseño son associação, claves para que quais estos são os critérios espacios de verdes funcionen design-chave para que esses efectivamente espaços verdes como consigam soluciones funcionar basadas en como naturaleza para soluções enfrentar los baseadas na retos del cambio natureza para climático. enfrentar os desafios de mudança Hola climática. Lina, muchísimas gracias Olá, a Lina, todos muito por la obrigada a invitación. todos pelo convite. Quiero mencionar antes de Gostaria de iniciar falar, que antes de varios de los começar, puntos que que Alida vários dos comentó pontos que a previamente fueron como Lida falou música para mis oídos foram porque son uma muchas música las para cosas meus que ouvidos, desde porque são la muitas das asociación coisas tratamos da de promover. associação e Y coisas que bueno, falamos para promover. respecto a tu pregunta, yo creo que E desde la respondendo à práctica tua lo que pergunta, acho mejor que desde funciona a es prática pensar do que como en melhor el parque funciona o en é este espacio pensar público como no como una parque ou nesse esponja, es espaço decir, público que como vamos a uma dar sombra esponja, donde la gente que realmente camina, quer donde dizer espera, donde que utiliza, pero é onde también as pessoas utilizar otro caminham, tipo de podem herramientas esperar e como podem plantas usar outros locales tipos de conectadas ferramentas con como otros plantas espacios locais verdes, conectadas com pero outros también espaços tiene un verdes, detrás de todo el mas também que mantenimiento, tem la operación y atrás de sobre toda todo essa las manutenção métricas e que toda essa necesitamos operação, tener sobretudo para poder conocer essas e métricas que identificar de mejor precisamos ter manera para todo lo que conhecer está e en el espacio. identificar melhor Yo creo tudo o que que temos no algo que espaço. vale la pena mencionar Acho es que que el error algo más que común vale en a pena construir parques y salientar este é tipo que de o espacios erro mais públicos es que comum se é construye construir sin un quando modelo de construímos gestión, parques sem sin um un modelo diseño de previo, ¿no? gestão e sem Normalmente se um compra el design
entendimento prévio. Simplesmente compramos o equipamento antes de pensar para que comunidade é
e por isso temos a segurança de uma maior manutenção. Devemos ter um diagnóstico prévio e uma participação grande entre o designer e com a comunidade, levando em consideração o que bem falava a Lina, uma equipe multidisciplinária que nos ajude a ver toda a perspectiva do espaço público. E então levar em consideração como um designer universal a escolha do equipamento, que é muito importante, e ali ter um orçamento para operação, manutenção preventiva e corretivo e outros. Mas já focados na sua pergunta, temos vários critérios que se replicam em várias partes e que são fundamentais. Primeiro, como me falava, pensar nesse termo de um parque esponja, que quer dizer criar espaços no parque que consigam absorver água-chuva, com jardim, com superfícies permeáveis e, ter uns solos não compactados que consigam ter também algumas ferramentas para evitar alagamentos e que o terreno nos ajude a endereçar a água. E aqui temos a infraestrutura da água para ter uma recriação acima. Também pensar pontualmente na sombra, onde se usa, priorizar essa sombra contínua em andadores, em estações, em paradas, em áreas de jogo, combinar que resista o calor e a seca, e também levar em consideração o material e o mobiliário que podamos deixar sombra onde eles caminham, esperam e usar o espaço. Algo que também é chave é a vida e a biodiversidade conectada, que a gente consiga conectar com outras áreas da cidade, com outros jardins, porque o parque e o espaço público não está isolado da cidade. Isso sempre deve nos mostrar a cidade como um sistema conectado para que todas as ferramentas e as estratégias que a gente tiver no espaço não sejam só daí, sino que realmente consigamos tecer essas redes e sempre usar plantas nativas de diferentes alturas, levando em consideração o contexto no que estamos e que a gente consiga ajudar as espécies polinizadoras no ano todo. Também algo que a gente viu que é muito importante é que temos espaços com dupla função, quer dizer que as mesmas áreas que poderiam servir para reter água quando chove, também possam fazê-lo para ter recriação e assim conseguir aproveitar melhor cada metro e cada centímetro que se tem nesses espaços e ver o que se tem espaços de recreação e algo que falei previamente é que podemos ter essa manutenção, especialmente desde o dia 1, que a gente consiga escolher bons materiais, fáceis de cuidar, de ter no nosso orçamento e também ser responsáveis dos equipamentos que consigam dar uma continuidade e que todas essas ferramentas consigam ser juntadas para a comunidade para conseguir se apropriar da sua comunidade, o que é muito importante, e do espaço, que se apropriem do seu espaço. Ter boa iluminação é importante. Se as pessoas não vão para o parque, realmente todas as soluções baseadas na natureza que a gente tiver não vão ser sustentáveis sozinhas, né? Sem pessoal, toda essa natureza urbana não poderia se defender. E, sobretudo, mensurar também e aprender, ter indicadores e algumas questões de percentil de sombra, tempo de filtração, biodiversidade. E gostaria rapidamente falar que os parques e os espaços públicos é um investimento com maior retorno social. E isso poderia ser mesurável, nos dá uma economia na saúde física e mental das pessoas, todo o assunto de mitigação, e como já conhecemos, essa coesão, participação ativa e economia do espaço, atrair investimento a todas essas diferentes dimensões dos benefícios que estão trazendo os parques e os espaços públicos, que poderíamos ver quando fazemos investimento. Acho que um dos principais erros é que os tomadores de decisões veem como uma despesa, mas precisamos entender e ver números para que nos possam ajudar a identificar isso como uma oportunidade. Por exemplo, ya identificaron que por cada dólar que invierten en parques urbanos, se ahorran $3 en salud pública. Y lo mismo en Australia, se hizo un estudio en la ciudad de Adelaida y por cada visita que hace una persona a un parque urbano o a un espacio público, se ahorran $96
en las visitas a hospitales públicos. Entonces necesitamos también nosotros traer estos datos sobre la mesa para que los tomadores de decisiones puedan tener como el para mismo que os idioma en cuestión de tomadores toda de esta decisões información. possam ter a mesma língua, né, em função dessa decisão. Excelente, Victoria, lo que mencionas. Muy interesante la É muito perspectiva, la interessante visión de essa perspectiva ou construir essa estos visão parques de pensando en el construir sistema esses conectado y parques de cómo la pensando no importancia de la aplicación sistema ciudadana conectado e como a es importância do instrumental para el sistema éxito de estas iniciativas. cidadão. Y también mencionaste E algo muy importante que também muchas veces en los falamos de proyectos algo muito ambientales es importante e é que visto muitas más vezes que todo nos projetos como un costo, ambientais y es el monitoreo, ¿no? El monitoreo de las inversiones que se están haciendo, que é um de custo poder tener e um estas monitoramento métricas pelos investimentos que de estão sendo éxito que feitas al final del día e van a ter servir essas para métricas informar de sucesso que no final la do toma de dia decisiones, pero vão también la informar a ejecución. tomada de Y entonces decisões, mas dentro de esa também para trazer narrativa que hablabas de los investimento. parques como, o de Em, las ciudades también como un sistema conectado y de la E importancia também de la o que participación se falava ciudadana, sobre quería com o preguntarte sistema un poco conectado más e a en qué importância da estrategias participação la cidadã. asociación E y você la mayoría pode ampliar um ustedes pouco mais quais como são as gobiernos locales han estratégias em que implementado vocês para podem la articular participación como comunitaria governos locais para a que ha participação resultado comunitária, que efectivo resultou para consolidar la apropiación de normalmente estos espacios efetivo por para parte de la comunidad consolidar y a hacer que esos participação proyectos verdes desses sean basados espaços en e fazer naturaleza com que sean esses sostenibles en el projetos tiempo. baseados na Y si eso natureza también está sejam conectado sustentáveis no con lo tempo, que se isso está mencionabas del conectado monitoreo com y isso que você y mencionava de a la partir medición de esas do métricas, de los monitoramento e beneficios da que ustedes medição han dessas ido métricas e también dos como benefícios que iniciando vocês en esa gestión adaptativa y que nos sirve, que nos mudaram sirve como para essa gestão global también adaptativa para impulsar e más como esa vocês utilizaram para apropiación impulsionar ciudadana. mais essa apropriação cidadã. Claro, una de las herramientas y É, estrategias que nos han uma ayudado das mucho como ferramentas e asociación es la estratégias que nos certificación ajudou del Green muito como Flag Award. associação Esta é a associação, certificación a es una certificação do Green Flag acreditación Award. internacional que viene desde el Reino Essa Unido, que nosotros operamos certificação é desde uma el certificação 2019 internacional que vem do Reino y nos ha Unido, que ayudado nós mucho a estandarizar y operamos sobre todo desde darle 2009 continuidad o e ayudar a que que le nos den ajudou muito continuidad a a los dar proyectos. continuidade Una de nos las cosas que projetos. más nos duele en nuestro contexto de América Latina Uma es que das muchas coisas que veces mais dói hablando no como de contexto estos da proyectos América públicos, Latina cuando é que cambian muitas vezes falando administraciones o desses cuando cambian projetos los públicos, gobiernos, quando falam cambian también liderazgos de estos cambiam proyectos y os entonces mucho governos e de as la inversión administrações que se também cambia a hizo se liderança pausa, e ¿no? muito do O investimento se que é feito elimina é por completo y pausado ou entonces ya eliminado no hay una completamente continuidad e en los não tem proyectos. mais uma Entonces, a través de esta continuidade nos projetos. certificación, Então, através dessa hemos ayudado a certificação, estandarizar y nós tener ajudamos a como métricas de padronizar e mejores ter prácticas métricas que e suceden melhores dentro práticas que de los parques sucedem urbanos y los dentro espacios dos públicos. parques El urbanos Green e Flag os Award espaços públicos. O Green Flag evalúa ocho criterios Award clave. Estos ocho avaliar criterios 8 clave van critérios desde chave. cuando el usuario Esses llega y 8 se siente en un critérios lugar chave vão seguro, desde que gestión o usuário ambiental, chega, se sente em um lugar mantenimiento, seguro, gestão operación, cuestiones ambiental, también de manter la manutenção, apropiación de la operação, comunidad, questões da marketing y demás. Es apropriação da decir, que comunidade, todo marketing e tras tudo mais. bambalinas de lo que tiene E que suceder en todo un parque o un o que espacio público esté acontece sucediendo de la mejor por manera. trás do que Entonces, a deve través de acontecer esta em um parque, em um certificación y espaço de la público, serie de deve requisitos y de acontecer evaluación, da es donde melhor forma. nosotros les Aí pedimos é como onde ciertas nós pedimos métricas, para eles certas inventarios, métricas, por exemplo, KPIs y otras os cosas que también a inventários, os ellos les ayuden en KPIs, la práctica diaria a e poder algo que gestionar também de mejor ajude manera y eles na conocer toda prática la diária a perspectiva y gestionar apropiación. Entonces, da dentro melhor de forma esto, toda a una de perspectiva las onde cosas eles muy estejam. importantes de esta Então, uma das certificación y que coisas hemos visto mais que motiva mucho a las importante personas que e que están dentro de motiva los muitas espacios coisas es la é parte de la comunidad, ¿no? a parte da Codiseñar con la comunidad comunidade. desde un Co-desenhar diagnóstico, desde a ativar, por comunidade com ejemplo, um el voluntariado diagnóstico, con un propósito ativar o más voluntariado ecológico y com de um educación propósito mais ambiental, el tener una ecológico de programación educação constante mais y ambiental, que o todo fato esto de ter pueda uma estar educação mais como constante e que parte de trabajo en tudo equipo isso colaborativo possa ser entre parte los do trabalho em operadores o equipe los responsables de colaborativo cada entre os espacio, pero operadores e también os en la comunidad responsáveis de cada que espaço e los usa. também Como dije na hace un comunidade momento, que os utiliza. las Como soluciones falamos basadas há en la pouco, a naturaleza que solução nosotros llevamos a baseada na cabo no se natureza cuidan solas, necesitan não que la comunidad não también se las haya cuidam por si estructuras y haga próprias, suyas. Entonces, por precisam ejemplo, que a todo, como comunidade também mencionaba, el faça com codiseño que desde el seja diagnóstico, delas, que né? junto con los Tudo que vecinos falava puedan sobre o hacer mapas, desenho do identificar diagnóstico, los puntos de fazer calor, mapas por junto com os ejemplo, y que se vizinhos, puedan priorizar identificar os puntos de esta pontos de zona. calor Y e siempre es priorizar que pontos dessa no solo zona e sempre necesitamos não de se la trata de comunidad tomar sin la decisões comunidad, da es decir, que comunidade siempre ellos se sem a involucren. comunidade, ou seja, También eles cuestiones de devem sempre ficar voluntariado con un envolvidos, também propósito questões más de ecológico, voluntariado puede com um ser educación propósito ambiental, mais que haya un gran monitoreo, la ecológico, programación
o monitoramento, a todo programação enfocado a que puedan constante conocer e más sempre del todo com contexto en el que foco está no la actividad, conhecimento tomando en da cuenta que ellos son como comunidade, expertos en levando em uso, conta pero que no eles são os necesariamente en especialistas estas no técnicas uso, de las que mas estamos não hablando, y necessariamente también dessas questões que haya técnicas das una quais estamos adopción y una falando. E também que cogestión. exista uma Cuestiones adoção e como, uma por ejemplo, algo tan cogestão. sencillo como E, adoptar por árbol exemplo, algo o tão que simples haya quanto adotar uma ciertos árvore, incentivos de ou que existam participación, que siempre haya certos una comunicación incentivos de abierta con ellos, participação e que señales sempre exista uma comunicação de las aberta com diferentes especies eles que hay dentro del e espacio, que apontando para as hayan diferentes códigos espécies QR, toda dentro la do espaço, que señalética que tenhamos les ayude a conocer códigos más qué QR, hace este jardín, códigos qué hace esta especie, por qué hay que que permitam cuidarla, conhecer mais o y que faz también esse que jardim, o siempre que estemos faz essa enfocados espécie, en que porque devemos hayan cuidar e também transparencia nos y datos focar abiertos na en cuestión transparência e de las dados métricas que abertos puede haber em de sombra, tudo que tem a ver com infiltración, as métricas de biodiversidad, sombra, lo que se mide se bioinfiltração, logra permanecer y biodiversidade nos e o ayuda que a se conocer mede mucho más. pode Y como permanecer e decía, nos si ajuda a logramos conhecer muito incluir mais. E a se la nós comunidad, nos puede conseguimos ayudar incluir a a tener todas comunidade, estas isso pode mayores nos herramientas ajudar porque a también se ter vuelven essas como maiores nuestros ferramentas, ojos, porque ¿no? também se Y también tornam a veces les nossos ayudamos a olhos. que hagan ciertos E também, às programas vezes, como nós ajudamos eles a guardabosques que o façam certos guardianes del programas, como parque, ¿no? O programas ceremonias de de reforestación, voluntariado. Es decir, a guarda-bosques, través de esta guardiões do certificación del Green parque, Flag y e de essa todos los criterios que certificação se do Green evalúan, nos Flag han e de todos os ayudado a critérios enfocar, nos avaliados han nos ayudado como ajudaram a darle las a herramientas a los equipos que dar están as dentro de los ferramentas parques àquelas a que equipes con que estos estão dentro dos enfoques puedan parques. tener una Com gestión essas sólida y puedan abordagens, ser una eles podem comunidad ter uma atractiva, gestão pero que sólida, también les podem ayude a ter uma ellos a comunidade trazar todas estas atrativa, e isso métricas também y ajuda todos eles estos a como delinear datos todas dentro essas del métricas e espacio que todos les esses pueden ayudar dados a dar dentro do continuidad a los espaço que proyectos, ajudam, sobre todo porque os también ajudam a el ter Flag Award es continuidade una nos projetos, certificación porque o Green anual que se Flag Award renueva año é con uma año. certificação Entonces, anual que realmente les ayuda a é monitorear qué está renovada sucediendo este año, cada cómo ano, ir e al isso ajuda siguiente, ¿no? Y também cómo a nos monitorear o que preparamos está acontecendo de la cada mejor ano manera. a respeito do Excelente. seguinte, e nos Entonces, el ajuda a Green Flag preparar da melhor Award forma. sirvió Então, o como Green Flag una Award hoja de Vitória ruta para, foi tanto uma para folha de diferentes rota iniciativas programática para as poder diferentes entender iniciativas, para então ciertas metodologías compreender certas del diagnóstico, metodologias cómo a hacerlo, partir cómo do envolver y diagnóstico, de hacer el como monitoreo fazê-lo, como para envolver e como fazer o una monitoramento adaptación constante de para lo que uma funcione adaptação mejorar. constante do que funciona e das coisas No, que creo que podemos este melhorar. espacio, gracias a Bom, Victoria, acho que entonces consolidamos devemos agradecer a Vitória e a diferentes Lia, porque esse aspectos y espaço nos permitiu conceptos para consolidar poder diferentes promover las aspectos soluciones basadas en e naturaleza en considerações habilitantes ciudades. para La promover primera de ações baseadas esas na natureza e nas cidades. A intervenciones primeira es la delas necesidad é de hacer que un é a diagnóstico y un necessidade de fazer diagnóstico um participativo diagnóstico desde e el um inicio, diagnóstico poder participativo entender a a partir do profundidad qué início, poder problemas compreender em se quieren profundidade quais são enfrentar os problemas que y devemos cómo las soluciones enfrentar basadas en naturaleza e pueden como as enfrentar esos problemas, soluções incluso una mezcla podem entre infraestructura gris evitar y uma verde, mistura na y infraestrutura validar gris esto con los e tomadores de verde e decisiones y con la validar isso comunidad, hacer com os énfasis en los tomadores de beneficios que se decisões e a quieren comunidade, traer a la mesa enfatizar para nos poder benefícios invertir en que queremos ellos, trazer para a mesa e como hacer investir un neles, buen uso de fazer metodologías que nos permitan entender cuáles bom son los uso das beneficios metodologias que sociales, nos ambientales y permitam entender quais económicos são os benefícios sociais, ambientais e que se quiere econômicos. implementar en la eh, experiencia de soluciones basadas en naturaleza, que, poder que querem ser comunicarlo implementados y para también soluções baseadas monitorearlo na a la hora de la natureza implementación e para também demostrarle comunicá-lo a e la gente monitorar isso que para demonstrar, realmente com o passar do esos tempo, que beneficios se han realmente esses materializado. benefícios estão sendo materializados. Entonces, Então, bajo esta premisa, agradezco a sob essa Victoria y a premissa, Lía por sus agradeço a intervenciones, por Vitória su e a tiempo y Ida pelas participación en este espacio. intervenções, pelo tempo Antes de e pela pasar sua a participação neste espaço. el E espacio antes de de passar los casos ao de espaço estudio, dos me casos de estudo, gustaría eu gostaria recordarles a la audiencia lembrar que à vamos a abrir un audiência espacio de que vamos preguntas abrir um al espaço de final, perguntas pero no que final, en el entretanto ustedes mas aprovechan que en la enquanto sección de isso vocês preguntas y podem ir respuestas de deixando Zoom, na sessão de perguntas e preguntas que respostas do puedan ir Zoom, surgiendo. perguntas que vocês possam Entonces, ter durante a ya que apresentação. algunos de los aspectos o condiciones habilitantes para el éxito de Sendo estos que temos proyectos, vários me aspectos e gustaría que condições pasáramos habilitantes en la a práctica respeito cómo se desses ve eso projetos, a eu través de gostaria casos de que a gente estudio en passasse para a Perú, en prática como México y en Paraguay, vamos con las analisar intervenciones de nuestros esse caso ponentes, de estudo no México e empezando Paraguai com as por intervenções invitar dos al señor palestrantes, Jorge começando Bosch, por convidar que es o senhor arquitecto y Jorge viceministro Bott, de que é Urbanismo arquiteto y e Hábitat del vice-ministro Ministerio de de Urbanismo y Urbanismo e Hábitat Hábitat do de Ministério Paraguay. de Ahora ya saben que Urbanismo, todavía en Habitação
população e habitat do Paraguai com uma ampla trajetória no desenvolvimento humano resiliente. Seja bem-vindo, Jorge, e muito obrigado por se conectar conosco. E eu passo a palavra a você para que você nos conte um pouco sobre o caso da Assunção como cidade verde das Muchas gracias, Américas. Lina.
Muito obrigado, Lina. Bom dia, boa tarde a todos, dependendo do uso horário, da zona horária que você esteja. Muito obrigado pelo convite. É um orgulho falar sobre esse ótimo trabalho do PNUD. Com o apoio do nosso organismo de urbanismo, habitação e hábitat de área metropolitana de La Asunción. Foi um trabalho onde em, trabalhamos vários anos em toda a área metropolitana da capital do Paraguai. Eu vou mostrar. Vamos ver as imagens. Bom, todas elas são soluções que nós desenvolvemos com base na natureza, como vemos nessa lâmina, nesse slide, e principalmente na parte de infraestrutura verde urbana, que é um dos focos que tivemos como o urbanismo, e é tanto assim que nós editamos o manual de infraestrutura de rede urbana com todos esses temas que vamos ir levantando, esses manuais, o que é bom que nós vamos replicar e entregar a todos os municípios do Paraguai. São 263 cidades pequenas, médias e grandes que também irão receber todos esses temas, todas essas capacitações sobre esses temas. E também à direita das imagens, vou explicar mais um pouco como foi a arborização das veredas. Eu também queria falar um pouco sobre esse trabalho que foi feito na área metropolitana de La Asunción. Se construíram, são 11 municipalidades e se construíram 60 quilômetros. Temos que compreender que a área metropolitana tem 50 quilômetros de costa do Rio Paraguai. Assunção está na metade, mais ou menos. Também fizemos manuais com soluções baseadas na natureza em relação à chuva, em relação ao manejo da água de chuva. Esse foi um trabalho que levou também muito tempo para tentar criar normativas e ordenanças que nos permitissem reter a água de chuva do terreno e que não vai para a rua, sem ir para a rua, e de forma que possamos encauzar as águas de chuva para utilizá-la na limpeza da casa e outros usos que poderiam servir, e também, né, em outros casos, a infiltração, que também ajudará na recarga dos aquíferos que temos na parte inferior da área metropolitana de La Asunción. Esse manual também é um manual que está sendo entregue nas municipalidades. O melhoramento do manejo das áreas verdes urbanas. Temos muitas áreas verdes naturais ao redor da cidade, e é por isso que Assunção é conhecida como a cidade verde das Américas. Em vários municípios existem essas paisagens com áreas silvestres, e também estiveram melhorando e limpando, contrataram guarda-parques também para todo esse trabalho que foi feito. Foi um trabalho muito interessante, e os funcionários de diferentes municipalidades também foram treinados sobre esses temas de praças, parques e tudo mais. Aqui vemos o mapa da área metropolitana. À esquerda vemos toda a área verde que ocupa e que temos dentro da área metropolitana. E aqui à direita, em lila, estão os 11 municípios. Aqui à esquerda está Assunção, com a Bahia, que está no costado do Rio Paraguai, uma língua de água que entra em Assunção. Ao redor disso, temos os outros 10 municípios que conformam a área metropolitana. Também vemos um pouco na área verde as ruas, as avenidas e tudo que é a área metropolitana de Assunção. E um pouco à direita vemos um lago que é o Lago de Pacaraí,
que é um lago muito lindo, de muito turismo e muito lindo para todas as famílias do Paraguai que visitam. Temos que lembrar que o corredor verde da área metropolitana tem 13 mil hectares, toda essa área verde. Também, além disso tudo, nós fizemos também ações específicas, por exemplo, à esquerda tentamos incentivar as hortas urbanas, o melhoramento de parques e praças, como foi feito em várias cidades, o parque parklet que se fez na calle Palma, na Rua Palma, criando espaços de reunião e espaços para descanso, e à direita também as ilhas da biodiversidade, se fizeram muitas, e dentro da mesma área metropolitana. E esses são os tetos de sombra para os eh, pedestres nas veredas, nas ruas. Isso também foi incluído dentro do programa de Assunção Cidade para as Américas para ter ordenanças municipais para os 263 municípios, para que vão se colocando na medida em que vai crescendo a cidade, em que vão se construindo novos edifícios, casas, edifícios de habitações, centros comerciais e mais, que vão então se plantando áreas na vereda, áreas nas ruas, para que se coloquem tetos de sombra, considerando o calor extremo no Paraguai. Isso é algo que muitas cidades já têm. A Assunção tem essa ordenança. eh, Faz parte de tudo que já fizemos em Assunção, e que está sendo replicado nas outras cidades do país. Estão sendo criados esses tetos de sombra para os pedestres nas calçadas. Bom, então era isso que eu queria discutir com vocês. Foi uma experiência muito interessante, muito importante, e praticamente por conta disso foi que a Assunção se tornou a capital verde da América. Muito obrigado. Muchísimas gracias, Muito viceministro, por su obrigado, senhor presentación. vice-ministro, Antes de pela pasar a nuestra segunda apresentação. ponencia, Antes de quisiera passar para a recordarle seguinte a nuestra palestra, audiencia que queria para lembrar nossa contestar audiência, para aqueles que mediante las preguntas en estão la sección de falando preguntas y das respuestas, por favor, puedan perguntas, da sessão de especificar perguntas e a respostas, por quién va favor, dirigida la pregunta para que especifiquem así al final para los quem vai panelistas puedan dirigir a responder pergunta, las para que preguntas. no final Muchísimas da gracias. sessão os panelistas possam responder. Bueno, damos paso entonces a Muito la obrigado. siguiente Então, vamos intervención passar para para a escuchar seguinte sobre intervenção, el para catálogo de escutar sobre soluciones o basadas en la catálogo de naturaleza en soluções Oaxaca, baseadas na natureza em liderado por Oaxaca. Karime Unda. Karime es titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad del Gobierno de Oaxaca. Energia, Así que sustentabilidade. muchas gracias, Karime, por unirte con nosotros a este Muito seminario. obrigado, Karina, por entonces se paso la juntar a palabra. nós. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. No sé si pueden ver en la Muito pantalla bom la dia a todos. presentación. E ¿Me pueden não escuchar? sei se Sí. vocês podem ver na tela Pues a bueno, les vamos a apresentação. contar un poco sobre Vamos nuestra contar um pouco experiencia que sobre hemos nossa tenido experiência, través a experiência que del tivemos apoyo del BID con el tema de soluciones basadas en la naturaleza, y es específica para la zona metropolitana de Oaxaca, con el tema del agua potable, ¿no? Es un análisis de la problemática y e cuáles é son uma algunas de las análise da propuestas a esta problemática. solución. Les comento un poco sobre el contexto de la zona Então, eu falo metropolitana de pouco Oaxaca. sobre o Como pueden contexto das observar, Oaxaca se EZMO. encuentra, el Como estado vocês de sabem, Oaxaca o se estado de encuentra al Oaxaca sureste de está no México, suleste do y México, la zona metropolitana e a incluye zona 27 municipios metropolitana inclui de 27 todos estos 570 municípios. que tenemos en México. E Digo, desses en 570 que Oaxaca temos no México, es el estado con em mayor número de Oaxaca. municipios Oaxaca é o y estado com también es mais el estado con la municipalidades e mayor também o biodiversidad estado de com a México. maior Entonces, como ven, biodiversidade do México. tenemos E como vocês veem, pues una gran riqueza cultural y temos uma biológica grande en nuestro riqueza estado. Y cultural pues e bueno, biológica em nosso esta estado. zona E metropolitana na zona metropolitana, 27 que inclui municipios, esses tenemos estos 17, municipios principales 27 que es Oaxaca de municípios, Juárez, temos Ciudad esses Capital, municípios Rosas, principais, Lucía, Oaxaca, Xochitl, Atzompa y San Antonio de la Cal.
que precisamente o estos San Antonio de 27 Huachicas, municipios San Antonio de concentrados en Guajal y el esos 27 100% municipios concentran metropolitano, 66% de cual población todos los recursos metropolitana que y son por tanto necesarios en para esta todos os zona recursos se que são ven necessários para essa de alguna zona manera a veces são afectados, às pues vezes todo el afetados acceso a eh, de la e población para justo los pelo mismos acesso no da es população suficiente. a eles. Bueno, dentro de esta zona metropolitana tenemos esta problemática que precisamente es el crecimiento E também temos desorganizado. o problema, Creo a que descrição do todos, problema, que no inclui solamente la crescimento, zona metropolitana, sino bueno, todos crescimento estamos viviendo urbano estos desordenado. cambios que se están presentando en el clima y la vulnerabilidad ante las lluvias. Oaxaca tiene precisamente un aspecto importante en cuanto al tema social. Se Oaxaca tem presentan um muchos aspecto importante conflictos precisamente toda esta diversidad que tenemos a en la respeito do tema biodiversidad cultural social, precisamente y tem muitos conflitos por muchos conta da casos una diversidade cultural infraestructura e em muitos insuficiente y casos em pues uma bueno, infraestrutura consecuencias de ello, insuficiente escasez e, del agua portanto, as potable, consequências contaminación de disso los é ríos escassez da água y potável, acuíferos y contaminação existe dos rios e un dos impacto aquíferos e medioambiental. existe um alto impacto Y bueno, esta es la meioambiental. disponibilidad que tenemos de agua en los E acuíferos essa locales disponibilidade que temos centrales, de que son água datos que tenemos as del malhas centrais, 2015. esses são dados Tenemos que temos de una recarga anual, 2023. el volumen Essa é uma extraído recarga anual y la com o volume disponibilidad neta, extraído por e a lo cual ustedes disponibilidade pueden neta. observar que tenemos una situación crítica de disponibilidad. E Este año, temos la verdad es que tuvimos nesse muy ano buenas nós condiciones. tivemos El año pasado boas estuvo mucho condições. más O complicado. ano Este passado año foi muito tenemos mais difícil. Esse la cantidad de ano lluvia ha sido temos muy a buena, quantidade pero de sin embargo chuvas es foi muito importante boa. No tener entanto, en é cuenta muito estos datos. importante levar em conta esses Y pues dados. bueno, nosotros gracias al apoyo que hemos tenido E con el por BID, conta do en apoio que tivemos com o donde no BID, solamente estamos onde trabajando el nós tema só de estamos soluciones trabalhando basadas en la naturaleza, sino también nas soluções desarrollando baseadas na instrumentos natureza, mas de também no política climática desenvolvimento de para el instrumentos de Estado, política como el Programa climática para o Estatal Estado, como o de Acción ante el Programa Cambio Climático, Estatal de algunas Ação también aspectos para las rutas de frente à descarbonización. mudança climática, También também se nos acesso às presentó rotas la de oportunidad de descarbonização, também poder se tener apresentou este a análisis oportunidade de de ter la essa zona análise metropolitana de da Oaxaca zona para metropolitana precisamente de saber cuáles Oaxaca son las soluciones basadas en la e naturaleza para que ter podrían ser também essas desarrolladas dentro soluções de esta baseadas na zona. natureza que Para poderiam ser esto se desenvolvendo hizo dentro dessa un zona. análisis en Para donde tanto, se nós hizo fizemos una uma lectura análise onde socioterritorial fizemos uma del leitura problema hídrico. socioterritorial sobre o También problema en esto hídrico. se hizo un análisis territorial demográfico Também con los fizemos uma 27 análise municipios territorial que les demográfica com comento esses que 27 conforman la zona metropolitana municípios de que Oaxaca. conformam a Se zona realizó metropolitana de un diagnóstico Oaxaca. ambiental e Fizemos hidrológico y um todo diagnóstico esto ambiental e se analizó a hidrológico través del e análisis tudo foi multicriterio, el analisado sistema de através de uma información análise multicritério. geográfica. É um Se hizo sistema de una informação validación geográfica y onde una fizemos uma participación validação social e uma y finalmente participação una social revisión del e marco regulador finalmente uma anteriores. revisão do quadro regulamentar Para e dos esto antecedentes. nos dieron un Para catálogo isso, de soluciones nós basadas en la providenciaram naturaleza um como catálogo de resultado de soluções este baseadas na análisis. natureza como resultado dessa análise Son 10 e soluciones basadas en la naturaleza, que son las que les soluções estoy baseadas na natureza, mostrando que a são as continuación. que Y estamos bueno, mostrando a ahora seguir. se E, agruparon en tres e agora enfoques, se que agruparam son la em três restauración abordagens, que são a del restauração agua, ordenamiento urbano y espacios verdes e y gestão da gestión água, sostenible ordenamento de urbano la e población. espaços En abertos e estas gestão tenemos sustentável. las 10 soluciones basadas en la naturaleza agrupadas en estos E tres enfoques, temos a en donde tenemos las agrupação serpientes de agua, hábitat de río, captación de agua de lluvia que municipal, temos águas de las chuvas, captação de supermanzanas, chuvas jardín municipais, circunvalar, perdón, blocos, ecosistemas urbanos, jardins circunvalares, ecossistemas huertos urbanos culturales, ganadería regenerativa e y sistemas agroforestales. criação de gado Bueno, regenerativa e sistemas precisamente de agroflorestais. estas E soluciones precisamente basadas en la dessas naturaleza, soluções que baseadas na fueron el natureza resultado de este análisis, nosotros hemos podido concluir que e la aplicación nós concluímos que de estas podría ser a de muy aplicação importancia dessas para la zona podem ser de metropolitana muita importância y para a área principalmente las metropolitana que estoy e señalando con estas principalmente aqueles que estrellitas estou serían las que apontando aqui com essas podríamos estrelinhas
considerar para su desarrollo y e que implementación. poderíamos considerar para a sua implementação Saneamiento de río, no que curto ya prazo, que são os habitats de conversado rio, que con nosso compañeros governo, que é parlamentarios, liderado muy pelo interesado en poder governador trabajar Salomão Jara, que está precisamente muito con el interessado em tema del trabalhar saneamiento del precisamente río com Atoya o tema do Quetzalá, ¿no? Que se saneamento encuentra do dentro de esta rio zona Atolha, e algo que metropolitana. talvez esteja dentro También ya dessa se zona ha trabajado metropolitana e con que algunos também proyectos tem de sido captación desenvolvido de com agua de alguns lluvia projetos de y coleta de águas de se estará chuva. realizando también un E proyecto também de está se parque realizando um lineal, projeto de parque en donde lineal, también estamos onde também proponiendo estamos propondo jardines jardins polinizadores y también de polinização precisamente que podrían entrar também dentro de esta solución poderiam basada en entrar dentro naturaleza dessa de solução Guaxaca, baseada na precisamente que natureza, se están desse tipo de proponiendo. jardins que Y pues bueno, estão ¿cuáles sendo serían los propostos. beneficios de Então, poder aplicar quais estas seriam os soluciones benefícios basadas en da naturaleza en aplicação la dessas zona soluções metropolitana de baseadas na Oaxaca? natureza na zona metropolitana de Tendríamos una mayor Oaxaca? Nós disponibilidad teríamos uma de maior agua, disponibilidade da esperemos que haya água, una reducción esperemos que de riesgos, como la consigamos uma redução contaminación de riscos, la contaminación de incluindo a ríos o la redução das restauración inundações, a contaminação dos ecológica y riscos, por uma supuesto esto va a restauração beneficiar a la ecológica. É comunidad claro en que isso vai cuanto beneficiar a a la comunidade salud y la calidad de em vida termos da saúde e y esto qualidade de también va a vida, permitir e isso também vai fortalecimiento de la permitir o identidad y la fortalecimento da cohesión identidade comunitaria. e da coesão Y comunitária. bueno, como conclusión, E como como lo vemos conclusão, de los datos al menos e que como les vocês mencioné, bem la zona desses metropolitana de dados Oaxaca que eu cuenta con déficit mencionei, hídrico estructural y precisamente estas soluciones a zona basadas en metropolitana de naturaleza nos Oaxaca tem um ofrecen déficit soluciones hídrico de desarrollo estrutural integral e as y soluções baseadas na sostenibles, natureza pero oferecem por soluções supuesto integrais para e esto se sustentáveis. necesita una E, coordinación para tanto, nós precisamos de interinstitucional, uma un coordenação financiamiento y una interinstitucional e um participación social. financiamento e Y pues bueno, estas uma soluciones financiação basadas en la social. naturaleza, como E essas ustedes ya soluções saben, baseadas na pueden natureza, llegar como a vocês ser já sabem, podem flexibles y ser adaptativas y flexíveis también e adaptativas, multifuncionales. também En algunos casos pueden multifuncionais. ser los Em alguns costos casos, os menores custos a largo podem plazo ser y menores precisamente no buscando longo prazo, soluciones que e puedan ser más precisamente nós resilientes estamos al cambio climático. buscando que En sejam mais Oaxaca, lo ideal resilientes en essa caso de mudança que climática. Em Oaxaca, totalmente resulte crecimiento na verde, cidade de Oaxaca, o ideal não é integrar substituir a ambas, estrutura gris ou a enfoque estrutura cinza híbrido por verde. que O ideal seria literalmente ter uma abordagem complemente híbrida que esta complete infraestructura justamente y essa soporte soluciones infraestrutura basadas cinza en com naturaleza y así as poder soluções tener un baseadas na sistema hídrico natureza más resiliente. e assim Como ter um retos sistema hídrico para mais Oaxaca, resiliente. Como precisamente desafios para Oaxaca, todavía los precisamente, municipios no ainda os tienen mucha municípios información não têm muita sobre informação y no tienen experiencia e local ainda sobre não têm estas experiência soluciones local basadas en sobre essas naturaleza. soluções baseadas na También otro reto natureza. que tenemos es Também que outros muchos de los desafios que temos é gobiernos que muitos dos governos municipales e das duran 3 años y a municipalidades veces menos de duram dos, 3 anos, às años, vezes pueden são ser de 2 a 1 año, menos de entonces 3 anos, podem ser de darle 2, um seguimiento ano, e a justamente los temos que proyectos puede dar ser acompanhamento aos complicado, projetos. pero bueno, también tenemos ciertas E oportunidades y também temos fortalezas certas como como el oportunidades acceso e al apoyo de fortalezas, como organizaciones o acesso internacionales, e excelente apoio das colaboración que organizações tenemos ahora internacionais, justamente con com o el BID. apoio que temos Tenemos un do capital BID. social, Temos cultural um y capital ambiental muy social, extenso cultural e ambiental que es muito referente extenso, a que nivel nacional é y sería también referente em importante nível para poder implementar estas soluciones basadas en naturaleza en para contextos implementar essas urbanos. soluções Tenemos baseadas un na gobierno natureza e interesado contextos pues en urbanos. llevar a cabo Temos esta um governo interessado, o priorización y governador está muito integrar interessado los em integrar proyectos precisamente el aos tema del medio projetos ambiente o como algo tema de meio transversal. ambiente como algo También transversal. la presidenta Claudia Também a Sheinbaum en Plan presidenta Cláudia México Sheinbaum, habla no sobre los plano temas de cambio sobre o México, climático, fala sobre resiliencia y os temas seguridad de mudança hídrica. climática, resiliência e segurança Justamente también hídrica, tienen presente las justamente contribuciones tem de nacionalmente presente as establecidas soluções, que as podrían NBCs, integrarse as muy soluções bien nacionalmente para poder determinadas, aplicar que estas podem ser bem soluciones en integradas la para zona aplicar essas metropolitana soluções de Oaxaca. na zona Bueno, y metropolitana de agradezco Oaxaca. muchísimo el espacio Agradeço para muito o poderles compartir espaço para nuestra compartilhar experiencia y nossa bueno, experiência. finalmente E comentarles que nosotros finalmente no queria hemos realizado tal comentar cual la para falar aplicación para de los vocês que mismos, nós não temos estamos justamente realizado a aplicação bueno, este análisis que deles. nos dieron Estamos nuestros precisamente resultados, estamos trabalhando com essa análise tratando que de nos deram, com esses replicarlo anterior resultados. a mi Acho que o participación. exemplo Me anterior parece à de minha importancia poder tener participação, un manual que acho que é de podamos muita importância ter um brindarles a manual los municipios onde para nós que ellos possamos puedan oferecer integrarlo dentro de aos sus municípios proyectos. essa Nosotros informação para que tenemos possam un programa de integrá-la caravanas dentro dos ambientales projetos. donde Nós vamos temos um con los programa de municipios a caravanas darles ambientais onde asesorías vamos com os en el municípios a territorio dar y justamente me parece assessorias no una buena território oportunidad e para acho que poderlo seria uma realizar. boa oportunidade para Muchísimas gracias. realizar esse trabalho.
Muchísimas gracias, Karime, por tu presentación. Interesante ver cómo Muito un conjunto de obrigado pela iniciativas de soluciones apresentação. É basadas en la interessante como um naturaleza conjunto responden a un de propósito soluções específico, que baseadas es na la natureza seguridad respondem hídrica de la a um zona propósito específico que é de a segurança Oaxaca. hídrica na zona de Y Oaxaca. bueno, E, ahora le doy la bom, palabra a agora eu Eliseo passo a palavra a Lavizaboya, es Eliseu gerente de lá de recursos Saboia. naturales Ele y é gestión gestor ambiental de de la recursos Municipalidad Provincial naturais de e San gestão Martín, ambiental da Municipalidade para que por Provincial de favor São Martin, Eliseo nos cuente para que, sobre la por favor, estrategia Eliseu de nos Adopta conte un um pouco área sobre a verde estratégia de terapéutico en adopta uma Taropeo. área verde que se Eliseo, adelante. adoptou em terapeuta Peru. ¿Nos escuchas, Eliseo? Eliseu, você está ouvindo? Creo que oh, bueno, yo no te escucho, no sé si tu micrófono no está funcionando. Acho que o microfone não está funcionando. Parecería que el micrófono no está conectado, Eliseo. Acho que o microfone não está conectado. Luis, ¿nos puedes ayudar, porfa? Hola, Eliseo, si nos escucha, mejor hágalo sin Eliseu, micrófono, se você está sin ouvindo, por micrófono favor, entonces, por utilize o favor. microfone do notebook. Ahí ya. Tiene que Bom mantenerlo dia. presionado porque es micrófono de Você tem que celular. manter pressionado porque acho que o microfone é Y celular. mejor si lo puede hacer con el micrófono del lacto, le agradezco. Talvez seria melhor que você fizesse com o microfone do notebook. Sí, buenos días. Bom Buenos dia. días, Eliseo, hoy te estamos Solo que escuchando. puede subir un poquito el tono de voz. Muchas gracias. Você pode falar mais alto? Buenos días. ¿Me escuchan, por favor? Buenos días, te estamos escuchando, Eliseo. Adelante con tu presentación, por favor. Tengo problemas con el internet. Me van a disculpar, por favor. En este momento te estamos escuchando bien. Bem, agora escutamos bem. Lo que no estamos viendo es tu presentación. Bem, o que não conseguimos ver Aparece é el sua computador, pero no está apresentação. proyectando ahí. Estamos vendo sua tela, mas não temos uma projeção. También. Muito bem. Para proyectar la presentación. Estamos solucionando alguns problemas técnicos. Bueno, mientras le damos un espacio a Eliseo para que Bem, pueda enquanto gestionar los inconvenientes Liceu técnicos, podemos consiga abrir paso a algunas de solucionar las os preguntas seus que problemas técnicos, está haciendo la vamos a audiencia. ver algumas das Bueno, veo que hay bastante interés en perguntas conocer si los catálogos que estão o guías de fazendo. soluciones basadas en la naturaleza que, por ejemplo, Bem, mencionaba el veja que tem viceministro muito Jorge de interesse Paraguay em y Karime conhecer. de Oaxaca, Estava falando o pueden vice-ministro consultar Jorge públicamente, e están Karime em publicamente Oaxaca, disponibles. poderiam se Y si consultar ustedes también publicamente han se eles tenido são algún públicos e tipo se de estão disponíveis. interacción E se con vocês têm tido algum la tipo de academia para el interação desarrollo de com estas a iniciativas. academia, com o desenvolvimento dessas iniciativas. No sé si Jorge Não o Karime quisieran sei, Jorge ou responder. Karime, gostaria de Adelante. responder? Vamos, Jorge. Le doy la palabra a Karina. Bem, vamos passar a palavra para a Karina. Hola,
Bueno, no, en nuestro caso no Bem, están olá, publicadas no nosso este caso, catálogo. em, Como lo mencioné, este catálogo que nos dieron de esse 10 catálogo, esse soluciones guia que basadas en la temos de 10 naturaleza soluções a través baseadas de na este análisis natureza, através desse multicriterio y análise de todas multicritério de las de variables, todas essas nos los dieron en variáveis, un documento foram dadas em para um nosotros que somos el documento gobierno del para a estado de gente, que é o Oaxaca, governo do estado de precisamente es donde estamos Oaxaca, trabajando con que la zona claramente é onde metropolitana. estamos trabalhando no Y local metropolitano. tenemos este documento que no es E temos público, esse documento sin que não é embargo, creo que público, la idea embora acho que a del compañero ideia que estuvo anterior do fue mío, colega que por cómo estava es el poder previamente falando, tener este Jorge, manual publicado de para que se poder los ter pueda esse brindar guia a los municipios y que disponível precisamente lo puedan para ser priorizar oferecido para os outros para sus municípios ou estados, proyectos, las para que obras, consigam usá-lo los nos seus planes que ellos projetos, puedan nas suas tener de obras, nos manera seus planos, local e que y eles así ya consigam pueda ser tê-los localmente, pública para todas y para todos. Me assim parece que una gran seja idea. pública para todas e todos. Justamente Acho que vamos a essa tomar é uma ideia interessante e este vamos concepto para que nosotros pegar esse también desde el conceito estado de para que Oaxaca a gente, podamos desde o tener estado de ya un Oaxaca, documento de consiga ter um manera documento pública y de maneira poderlo pública compartir, e ya assim poderlo sea por partilhar, nuestras redes, já for pela nossa directamente mídia, con los diretamente municipios com os o de municípios manera digital, ¿no? ativos ou Para alguien que nos los conjuntamente pueda de maneira solicitar. digital para alguém que consiga pedi-los. Sí, por mi parte, con mucho gusto, Sim, podemos compartir sim, a estos gente dos poderia manuales partilhar que com muito mencioné al prazer comienzo. esses dois guias que eu Quizás falei les no puedo começo. enviar a Talvez eu Lina por poderia enviar correo para a o a Lina alguien que nos pelo pase el correo e-mail para poder e después distribuir assim a que todos los vocês que consigam enviá-los participaron de este aos outros webinar. participantes desse webinário. Perfecto, Jorge, nos comunicamos por interno. Bem, obrigada, Jorge. A gente Eh, fala pelo interno. bueno, aún no vemos la presentación, Bem, Eliseo, ainda não nos vemos a esperamos apresentação do unos minutos más. Eliseu. Acho que ele tem alguns Si problemas. no, Vamos dar alguns aquí hay otra minutinhos pregunta específica para para ele, senão Jorge. vamos Ahora responder que outra estamos pergunta para interactuando, Jorge. dice, el nivel Agora que central del estamos Estado puede interagindo, diz. disponer qué niveles subnacionales pueden Aí emitir podemos normativa de dispor regulación quais interna níveis o se desarrolla nacionais se podem sobre ter una internamente ley ou general são local. desenvolvidos segundo uma lei Realmente geral en ou algum Paraguay quadro deve se tenemos una enquadrar. ley, la ley orgánica municipal, Em Paraguai que tem a da lei orgânica amplia municipal que dá potestad de uma jurisdicción grande a los potestade municipios. aos Y ellos son estados e dueños municípios. de su territorio y son ellos los Eles que são tienen que donos do seu decidir qué território e são hacer. eles que Y têm como que tomar ministerio estamos decisão do todavía que con fazer como poca fuerza ministério. para Ainda poder temos incidir pouca y força para ter acelerar un poco incidência los procesos e de acelerar um urbanización y pouco os todos processos de estos temas que nos organização e ocupan todos acá. esses assuntos Pero ahora, que gracias a temos. ONU Habitat, Mas agora, graças estamos ao trabajando en Uruguai, la política estamos nacional trabalhando com a de política hábitat, que muy nacional pronto de se hace habitat dentro e de este año, moradia, que si al a comienzo del año que final viene vamos a tener ya desse ano e terminado começo ese do outro já trabajo. vamos Y encerrar eso esse ya va a salir trabalho. por ley, E por lo isso já cual vai sair dará por al lei, ministerio mayor pelo autoridad qual y vai dar ao fuerza Ministério para maior poder autoridade e incidir, força ayudar, para pero poder ter exigir, uma exigir también que incidência los e municipios ajuda e hagan também su trabajo. exigir que os municípios façam seu trabalho. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, Excelente, Eliseo, muito parece obrigada. que estamos listos Bem, para tu Eliseu, parece que presentación. estamos prontas para a Si sua podrías, por favor, apresentação. resumirla en Você 5 minutos, te poderia fazê-la em agradeceríamos. 5 minutos, a gente te Adelante, por agradeceria. favor. Muito obrigada. Eliseo, ¿nos escuchas? Eliseu? Eliseu nos escuta? Parece que ele não nos está escutando. Vamos solucionar esse problema técnico. Parece que continúa teniendo problemas técnicos. Acho que ele tem problemas técnicos. Bueno, en ese caso, Muito bem. pasemos Es a... lo que podríamos hacer, Lina O que y poderíamos Eliseo, fazer, si Lina nos escuchas, e tal vez lo que Eliseu, podríamos se hacer está es nos que luego escutando, podemos o que compartir poderíamos fazer é tu que depois podemos presentación por partilhar a correo a apresentação de través de las Eliseu redes pelo e-mail sociales. através da rede de Pero si cidades. quieres aprovechar unos Mas, se minutos para vocês quiserem contar ter alguns la minutos experiencia de para ustedes falar um pouco da en Tarapoto, experiência de por lo vocês em Tarapoto, menos pelo menos sin presentación, pero por lo sem menos sua para que puedas apresentação, aportar para la que você contribución. consiga fazer seus comentários. No, yo creo que Eliseo está teniendo problemas de audio y Ele no tem, nos ele tem escucha problemas también. também de áudio, não está nos escutando. Entonces,
Entonces, en ese caso, vamos a Nesse compartir la caso, presentación vamos del partilhar liceo a con la apresentação do audiencia. Liceu com Si al final el todo o liceo tienes público. un Se ao espacio final para o dar unas Liceu tem algum palabras, momento para dar lo algumas podemos palavras, conceder. En ese poderemos caso, quiero abrir darle, esse bueno, no sé si momento. ahí estás presentando, pero no te Não estamos sei se você está escuchando. apresentando o Liceu, mas a gente não te Le escuta. daré entonces la palabra a mi colega Carlos Salazar para que por favor Vamos a dar o passo cerremos para con Salazar las para preguntas encerrar y com conclusiones. as perguntas Carlos, e adelante. conclusões. Carlos, Aló. continue. Buenos días. Bueno, aquí está el liceo. ¿Nos escuchas? Está nos escutando? Olá? Días. Buenos días a todos y a Bom todas. dia ¿Me para escuchan, por todos e favor? todas. Estão me escutando? Sí, Te estamos escuchamos. Agora te escutamos. Buenos días. Mira, en primer lugar, Bem, disculpar bom a cada dia. uno de Primeiro, ustedes por desculpa. este pequeño Eu peço impasse. desculpas por esse problema Tenemos técnico. problemas de conexión A acá gente dentro tem de aqui la um problema de institución. ¿Me conexão escuchan, por dentro da favor? nossa instituição. Sí, Me le confirma se escuchamos. está me escutando? Ya. Bueno, en primer lugar, agradecer por la invitación realizada hacia mi persona. Mi nombre es Eliseo Lavi Eu sou Saboya, Eliseu, gerente de recursos gerente naturales y de gestión recursos ambiental naturais de e la gestão Municipalidad ambiental Provincial de San da Martín. Municipalidade Provincial de San Tenemos un Martín. programa acá dentro de la Temos um municipalidad programa dentro da que lo nossa hemos denominado municipalidade Adopta que un tem área sido verde, chamado Adopta uma transformando área Tarapoto verde, con transformando sostenibilidad. Tarapoto com Si pudieran ver la sustentabilidade. diapositiva, esa es una iniciativa Essa é uma comprometida iniciativa con el ornato, la comprometida regulación com del o microclima y la regulamento do restauración microclima e a ecológica impulsada restauração por la ecológica, Municipalidad Provincial promovida pela de San Martín. Municipalidade da província de San Martín. Para ubicarnos un poco en la parte geográfica, Para la nos alocar na Municipalidad parte Provincial de geográfica, San a Martín se encuentra municipalidade ubicada está justamente en alocada Perú. La justamente no Peru. provincia es San A Martín, província el é distrito San Tarapoto, Martín, o que es la distrito capital de la Taracoto, que provincia é de a San Martín capital da y província de ubicada en San el Martín, que departamento está alocada no de San departamento Martín. de San Martín, no estado de San Martín. Aproximadamente cuenta con Aqui você tem 156.000 habitantes 156 mil actualmente como habitantes provincia na de San Martín. atualidade como província de San Martín. Dentro de la estructura municipal para un Dentro da futuro estrutura sostenible, municipal para la um futuro Municipalidad Provincial de sustentável, San Martín a opera Municipalidade bajo de una San Martín estructura opera baixo organizada uma estrutura como cualquier organizada, institución. como qualquer Tenemos, por instituição. ejemplo, la gerencia de Temos, por exemplo, administración, la a gerencia de gerência da planeamiento y administração, a presupuesto, gerência de gerencia de planejamento e seguridad orçamento, ciudadana y gerência de gestión de segurança cidadã riesgos, e gestão la de risco, gerencia de desarrollo gerência de económico, desenvolvimento una econômico, gerencia de uma infraestructura, gerência de gerência de infraestrutura, desarrollo gerência social de desenvolvimento y la gerencia de sustentável recursos e gerência naturales de y recursos gestión ambiental. naturais e gestão ambiental. Pero también tenemos Mas também temos iniciativas que promueven iniciativas que básicamente conseguem promover en todo este proceso em del todo esse cuidado del medio processo do ambiente. cuidado do meio Para ambiente. ello tenemos una Para comisión isso, ambiental temos uma municipal que interactúa convenção, uma aproximadamente com 50 um grupo que instituciones interage com mais ou menos públicas 50 organizações y públicas, privadas, en la cual es una instancia de gestión onde você ambiental tem uma gestão encargada de ambiental coordinar y encarregada concertar de la política coordenar ambiental, e ver as teniendo políticas como finalidad de ambientais, promover el diálogo levando y como el fim acuerdo promover o entre los diálogo sectores e o acordo públicos, entre os setores privados y la públicos, sociedad civil. privados. La Comisión Ambiental A Comissão Municipal Ambiental Municipal justamente está regulada por una está regulada ordenanza por uma municipal, que son normas de ordem carácter municipal, que municipal, são as normas, que es la 019 que é del a 019 de 2016, en la cual 2016, crea este espacio de que cria concertación essa público-privada aliança para contribuir público-privada para con las contribuir políticas ambientales en la com as provincia de políticas San Martín. ambientais de San Martín. También como gerencia de recursos Também, como naturales, gerência dos tenemos recursos 3 naturais, subgerencias, temos que 3 es la subgerências: a gerência de recursos la naturais, subgerencia de a ordenamiento subgerência de territorial ordenamento y la territorial subgerencia e a de saneamiento subgerência de ambiental. En saneamento estas 3 ambiental. subgerencias es la que se basa Essa el trabajo subgerência é a de la que, na que está gerencia baseada de o trabalho da recursos gerência naturales. dos recursos naturais. A inicio de la gestión
Ao começo da Ha empezado como gestão, una se iniciativa começou propia como uma iniciativa de própria formar parte para fazer parte e involucrar a la sociedad e civil, envolver a básicamente sociedade civil, organizada, a basicamente, las que instituciones está públicas y organizada nas privadas instituições en el tema públicas del e privadas cuidado de no nuestro medio assunto ambiente. do cuidado do nosso Porque el meio tema del ambiente. cuidado Porque o ambiental no es cuidado una ambiental responsabilidad não é só propia uma del Estado, responsabilidade sino própria que do tiene que Estado, verse senão involucrado que tem en que el qué estar hacer envolvida diario, no que tanto de sus fazer vecinos, do dia a tanto dia las dos empresas vizinhos, privadas das y todas empresas aquellas e todas organizaciones aquelas que quieran velar organizações por este que mismo fin. precisem Es trabalhar una pelo mesmo iniciativa fim e objetivo. Essa de un é uma testimonio del iniciativa poder de la de colaboración. depoimento da En colaboração. ese contexto, varias Nesse contexto, instituciones várias públicas, organizações básicamente públicas, privadas, basicamente han visto privadas, por conveniente têm dentro de visto, su proceso de dentro do responsabilidad seu social y processo de empresarial responsabilidade social e empresarial, realizar estos fazer convenios esses respectivos. convênios e chamados Pero primero respectivos, nace a través mas de un acuerdo de primeiro o consejo fazem através de en la cual acordo el consejo le com o otorga la autoridad, conselho en que este é caso a dado la pela autoridade, señora dá uma alcaldesa que está autoridade actualmente pela la senhora potestad de prefeita, firmar que convenios dá a específicos liberdade de con assinar distintas esses instituciones convênios com diferentes para que ellos organizações, sean para los que que adopten eles esta sejam responsabilidad quem de consiga cuidar adotar del essa ornamento público de responsabilidade ese espacio. de cuidar desse espaço. Y dentro de ellos podemos ir generando E algunos ali resultados podemos que hemos gerar conseguido. Se han embellecido esses diferentes parques diferentes dentro de la parques ciudad de dentro da Tarapoto, cidade de se ha Tarapoto. regulado el microclima E con, assim, con todas las áreas verdes que se ha ido incorporando a estos espacios y se ha ido restaurando también E se la foram recuperación restaurando de la também biodiversidad a local. recuperação da biodiversidade local. Esta alianza estratégica es una alianza Essa crucial parceria para nosotros dentro estratégica de é esta uma gestión parceria crucial porque junto reside en conosco la na participación região, activa de porque diversos actores a través reside de na los participação convenios ativa dos diferentes fatores interinstitucionales. através dos El sector convênios público interinstitucionais. y O más setor público tratándose de un e gobierno ainda local mais se carecen de tratando de um ciertos governo presupuestos local, públicos, carece de lo certos cual orçamentos permite públicos justamente e no isso poder permite abarcar justamente não el cuidado de una conseguir forma abarcar o total cuidado de forma y total puesto en ello y pensado en ello también e las pensando empresas nisso privadas que também, hoy as participan empresas privadas en el que cuidado hoje del medio participam ambiente y no en el, cuidado do meio ambiente e na una acho buena que acogida não, acho por que parte o de la trabalho población. e o programa teve um bom recebimento por parte da população. Eliseo, muchas gracias por tu Eliseu, participación. Cultura y e ciudadanía ambiental. educação, Enfocado cultura e básicamente cidadania ambiental, en focado trabajar con las instituciones basicamente no trabalho com as educativas, instituições educativas incorporándoles a ellos e también incorporando a eles formar também parte de este proceso. e Dichas chamando eles a instituciones fazer parte desse educativas processo. tienen E essas pues sus instituições promotores educativas ambientales têm seus escolares. promotores En las ambientais e universidades y en los escolares. institutos también se ha logrado concertar jóvenes que apoyen Nos estos. institutos Eliseo, também. Sí, por favor. Eliseo, necesitamos que puedas cerrar tu presentación Eliseu, en nós 2 minutos, precisamos que por você favor. possa encerrar a apresentação em 2 Ok, minutinhos. muchas gracias. Bom, muito obrigado. El programa Educa también Então, o fomenta programa básicamente una Educa educación ambiental promove en las uma educação instituciones ambiental educativas, nas generando instituições el tema de educativas, biohuertos gerando escolares. o tema de pomares ou La biohortas experiencia de escolares. Adopta A un área experiência de verde Adota y el uma área programa Educa en verde Tarapoto e ha do programa demostrado el valor Educa em incalculable Tarapoto en la gestión demonstrou ambiental o valor participativa. incalculável na Con gestão 80% de la ambiental cobertura se participativa, ha com alcanzado en 80% parques da y jardines cobertura la biodiversidad en un atingida em parques e 30% y la jardins, com reducción uma en otros biodiversidade em espacios donde 30% e se ha redução em outros reforestado espaços gran onde se parte de la reflorestou ciudad. Hemos grande parte disminuido da el cidade, 0,2 en lo diminuindo que o se refiere a la 3,2 reducción em tudo térmica. que tem a ver Muchas com a gracias. redução térmica. Muito obrigado.
Bueno, muchísimas gracias, Eliseo. Disculpas Muito a la obrigado, audiencia Eliseu. por Peço los desculpas términos del à tiempo. audiência Adelante, pelas Carlos, limitações do con las tempo. palabras de cierre. Vai Carlos na frente com as palavras de encerramento. Muchas gracias, Lina, y gracias a Muito todos los obrigado, Lina, participantes. e obrigado a todos os Y participantes. creo que este ha sido un webinar de lujo y nuestro Acho objetivo que o es webinário compartir é um webinário muito enseñanzas que espero eh, poder resumir de una frutífero e forma a gente leva hemos para visto casa que las várias, soluciones basadas en vários la naturaleza aprendizados. deben Vimos estar en que el as centro soluções del baseadas na debate, natureza devem estar pues no es un centro clave para do fortalecer la planejamento urbano, porque resiliencia de são a nuestras chave para ciudades. fortalecer a Sin embargo, resiliência como das vimos nossas en la cidades. votación del No entanto, principio de como já precaución vimos na para votação do resolver início, retos ainda como la temos baja prioridad de barreiras infraestructura en significativas zonas como a baixa comerciales y prioridade los altos costos de política implementación diante de de outros investimentos Así fue e como conocimos el foi Opportunity assim Scan que del Banco conhecemos Mundial, que es una o herramienta que Opportunity permite Scan do Banco identificar Mundial, que é uma oportunidades ferramenta que tempranas permite para aplicar identificar soluciones oportunidades basadas en la precoces para naturaleza. aplicar Y estas soluções baseadas na ciudades natureza, no cuentan mesmo con em datos cidades que locales, ainda não contam com utilizando dados justamente la locais, información de naturaleza utilizando global. justamente essa Este informação de instrumento natureza nos global. ayuda a Esse ofrecer instrumento nos ajuda mantenidos a oferecer ou ter y en la toma resultados de rápidos que decisiones. norteiem Además, a su tomada de aplicación en decisões. más de 100 Também ciudades sua alrededor del mundo aplicação em mais de 100 ha mostrado cidades que em las todo o mundo soluciones híbridas que combinan demonstraram que as infraestructura soluções verde pueden híbridas ser más que eficientes y combinam flexibles. infraestrutura El verde mensaje podem central ser mais de esta eficientes e intervención es que flexíveis. A las mensagem central dessa intervenção é que soluciones as basadas en la sociedades, as naturaleza soluções entregan múltiples baseadas na beneficios natureza simultáneamente y entregam para aprovechar múltiplos esto al máximo benefícios necesitamos simultaneamente para integrar aproveitar. distintas No máximo, disciplinas e precisamos instituciones integrar para diferentes amplificar sus disciplinas e impactos y instituições, asegurar quantificar seus la impactos participación e activa garantir de la ciudadanía. eh, Luego, desde a México, participação vimos un ativa da reto muy cidadania. potente y es los parques no deben construirse sin un modelo de gestión E ni sin la comunidad como protagonista. Un parque sem a sostenible requiere oportunidade e a planeación comunidade integral como protagonismo. y Um exige parque apropiación sustentável precisa comunitaria de um y planejamento cogestión. integral Solo e cuando la precisa de gente ação siente comunitária e seguro cogestão, los porque espacios públicos apenas se só protegen y quando cambian. as pessoas sentem Más como allá de ser seu un gasto, son os una espaços inversión con públicos, un alto aí é retorno que social. protegem. Cada E dólar também invertido o genera retorno muchos social dólares en é ahorros en salud. importante, porque cada dólar La investido clave gera está en muitos medir, dólares monitorear y economizados em asegurar saúde. A continuidad chave está em incluso cuando un medir, cambio monitorar e estructural. garantir a continuidade até mesmo depois Y do empezamos a câmbio ver das tres casos de administrações. éxito Começamos a ver três casos de que esto sí va a sucesso pasar. En Paraguay, con el proyecto Asunción no Ciudad Verde de Paraguai, las com o projeto Américas, se Assunção Cidade desarrollaron Verde das bastantes Américas, se manuales desenvolveram vários manuais urbana, onde de urbanización infraestrutura que van a verde guiar a todos urbana estos e municipios de de Paraguay. urbanização que irão Se han nortear todos os construido municípios kilómetros do de Paraguai. Se construíram cicloaceras, hay quilômetros de compartido los ciclorotas, aprendizajes se en compartilharam também gestión del agua y os cerración de aprendizados cada com un ênfase corredor na verde gestão da metropolitano. água e Se se ha promovido la consolidou arborización uma verde gestão para verde acceso a metropolitana, se peatones y se promoveu fortaleció a la arborização capacitación en das empleo para calçadas la e se gestión de áreas verdes. atualizou Este proyecto capacitação en particular em nos muestra emprego cómo para las a decisiones utilização de individuales áreas verdes. Esse pueden projeto transformar los nos mostra paisajes como, urbanos com en uma visão sistemas integral, podemos resilientes y transformar durables. as paisagens En urbanas em Oaxaca, sistemas México, vimos cómo resilientes e sustentáveis. soluciones basadas en la No naturaleza Oaxaca, México, convierten vimos como soluções baseadas na natureza crisis se tornam hídrica en uma una zona resposta metropolitana. à crise hídrica de uma área metropolitana tão grande Por la como essa, sobreexplotación de los pela acuíferos, la sobreexploração dos variabilidad aquíferos, climática a y los conflictos variabilidade sociales. climática e os conflitos La sociais. aplicación de A soluciones aplicação de basadas en la soluções naturaleza baseadas na contribuyó a natureza restablecer também orden combinou ecológico, a ordenamiento urbano y restauração espacios ecológica, verdes y ordenamento producción urbano, sostenible espaços con verdes e fuerte produção participación sustentável, comunitaria. com uma forte Finalmente, el proyecto participação es una comunitária. estrategia Geralmente, o que integral vimos que é uma incluye el forte saneamiento del estratégia río, la integral que captación de inclui lluvia y o la creación saneamento do de rio, parques a lineales, captação de chuva e a que criação no de solo parques mejoran lineares, la e que disponibilidad de não agua y só reducen el riesgo melhoram a de inundación, disponibilidade da sino que água e también reduzem o fortalecen la risco de identidad local al mostrar nuevas inundação, mas que também responsabilidades y fortalecem a compromisos. capacidade local e Al mostram abordar integrar aquilo la que infraestructura mencionávamos no gris y la início, que é a verde para importância lograr de un integrar desarrollo de a ciudades infraestrutura más cinza e aberta resilientes para ter y cidades mais resilientes. sostenibles. En Tarapoto, Em desafortunadamente no Tarapota, pudimos ver toda la presentación, la iniciativa Adopta Verde, pues es un programa que infelizmente, não muestra conseguimos cómo ver la toda a colaboración apresentação. entre A sector público, iniciativa privado mostra a y colaboração entre setores comunidades y público e escuelas. privado, Más que un proyecto de ornato, lo que me lleva es que es un unidade testimonio e as de una gestión escolas. Mais do que ambiental um projeto, participativa y la um educación testemunho de ambiental como a gestão fortalecen ambiental la conciencia participativa e ciudadana gestão y ambiental convierten fortalecem a a la consciência comunidad cidadã protagonista del cambio.
e convertem a comunidade na protagonista, torna a comunidade na protagonista do câmbio. E queria deixar, então, depois dessas três intervenções, três mensagens muito poderosas. As soluções baseadas na natureza não são nenhuma opção secundária, mas uma condição necessária para enfrentar os desafios urbanos e climáticos. O segundo é que temos ferramentas e conhecimento e experiência que demonstram que essas soluções podem ser escaladas com a vontade política correta
o financiamento da cidadania comprometida. E terceiro, principalmente devemos mudar a narrativa. Soluções baseadas na natureza não são um gasto, mas um investimento estratégico que multiplica os benefícios sociais, ambientais e econômicos. E algo que fica claro é que nossas cidades têm um enorme potencial quando são reconectadas com a natureza. Um desafio está em transformar a inspiração que nos deixaram essas experiências que vimos hoje em ações concretas, sustentáveis e de escala, que é porque disso é que depende a ação dos territórios da meia qualidade de vida das gerações que vêm. Aqui deixamos um código para que vocês façam o scan e avaliem a atividade. E para nós é muito importante porque nos ajuda a melhorar esses webinários cada vez mais. E os convidamos a se cadastrar no próximo seminário nos links do chat e ou no site do BID. Agradeço a todos pela atenção e a gente se vê da próxima vez. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, gracias. Obrigado a todos. Muchas gracias. Obrigado, até mais. Chao. Gracias, saludos, muchas gracias. Gracias, gracias a todos nuestros panelistas, a la moderadora, Carlos, gracias.